Imagine uma região do espaço-tempo onde a gravidade é tão forte que nem mesmo a luz pode escapar. É um buraco negro. Sim, você não leu errado. Quando um objeto cruza o que se chama de horizonte de eventos, ele perde para sempre a possibilidade de retornar. É um lugar onde as leis da física, como as conhecemos, começam a se comportar de maneira completamente diferente. A gravidade nesses locais é colossal. Ela pode ser milhares de vezes maior que a gravidade da Terra. Os buracos negros se formam quando estrelas massivas esgotam seu combustível e colapsam sob a ação de sua própria gravidade. O buraco negro mais famoso, localizado no centro de nossa galáxia, é chamado de Sagitário A asterisco, e sua massa é aproximadamente 4 milhões de massas solares. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Existem buracos negros que são milhões de vezes mais massivos. Sabia que isso significa? Se você estiver perto de um buraco negro desses, o tempo para você passará de maneira completamente diferente. O efeito de dilatação do tempo, previsto pela teoria da relatividade de Einstein, se torna assustador. Para um observador a uma distância segura, os eventos próximos ao buraco negro acontecem mais devagar. Por exemplo, se você estiver em órbita ao redor de um buraco negro e seu amigo estiver muito longe dele, para você podem passar apenas alguns minutos, enquanto para ele passarão anos. Mas isso não é tudo. Ao se aproximar de um buraco negro, você pode encontrar o efeito de espaguetificação. Esse termo descreve como um objeto, ao entrar em um campo gravitacional forte, se estica até o infinito, como espaguete. Os cientistas calcularam que isso pode ocorrer a uma distância de vários milhares de quilômetros do horizonte de eventos. E agora, o mais louco. Os buracos negros não apenas absorvem matéria, mas também podem emitir matéria na forma de radiação de raios X. Esse fenômeno foi descoberto em 1994 e recebeu o nome de radiação de Hawking. Ele ocorre devido a efeitos quânticos que ocorrem na borda do buraco negro e permite supor que os buracos negros não são as tumbas definitivas da matéria. Eles podem desintegrar objetos em partículas elementares e emitir essas partículas de volta para o espaço. Nesse contexto, os buracos negros não são apenas túmulos, mas verdadeiras fábricas de matéria no cosmos. E mais um fato assustador. Nosso universo pode conter até 1 bilhão de buracos negros, e isso é apenas na Via Láctea. Mas como eles interagem entre si? Essa é uma questão que os cientistas ao redor do mundo estão tentando responder, pois as interações entre buracos negros podem gerar ondas gravitacionais que já conseguimos registrar. Essas ondas, geradas pela fusão de buracos negros, podem ser detectadas a milhões de anos-luz de distância. Portanto, fique com a gente, pois ainda há muitos mistérios relacionados aos buracos negros esperando para serem descobertos. O horizonte de eventos de um buraco negro não é apenas uma fronteira, mas uma verdadeira armadilha onde o tempo e o espaço se comportam como se tivessem perdido a razão. Imagine um ponto de não retorno, com um raio de apenas alguns quilômetros para um buraco negro com uma massa de 3 milhões de massas solares, onde algo completamente inexplicável ocorre. Do ponto de vista de um observador externo, um objeto que cruza o horizonte de eventos parece desacelerar. Sua imagem se torna borrada e gradualmente desaparece. Mas o que realmente é chocante? Para um viajante que cruza essa fronteira, o tempo continua a passar normalmente. Ele não percebe que caiu na armadilha até estar no centro do buraco negro, onde sua sorte é irreversível. O que realmente acontece? A curvatura do espaço-tempo é tão forte que nem mesmo a luz pode escapar. Isso significa que tudo que cruza o horizonte de eventos desaparece da visão, deixando apenas um mistério. Imagina estar na borda dessa fronteira invisível, diretamente à sua frente, a escuridão absoluta e, além dela, a infinidade à qual não se pode retornar. Nesse espaço, a gravidade se torna tão poderosa que rasga a matéria em átomos e depois em partículas subatômicas. Alguns cientistas afirmam que no centro de um buraco negro pode haver uma singularidade, um ponto onde as leis físicas, como as conhecemos, param de funcionar. Essa singularidade, com uma densidade infinita, pode ser o coração do buraco negro. Mas o que acontece com a matéria que cai lá? A questão permanece aberta e gera muitos debates entre os físicos. Existe até uma hipótese de que a informação sobre a matéria perdida não desaparece, mas é preservada no horizonte de eventos na forma de informação quântica. Isso pode revolucionar nossa compreensão de como o universo funciona. E aqui está o paradoxo. À medida que se aproxima do horizonte de eventos, o tempo para um observador externo para, enquanto para o objeto que cai para dentro ele continua a passar normalmente. É difícil de imaginar, mas exatamente essa diferença na percepção do tempo pode ser a chave para entender os aspectos mais misteriosos dos buracos negros. Por exemplo, muitos cientistas se perguntam: e se, além do horizonte de eventos, existem outros universos? Essa pergunta permanece sem resposta, mas uma coisa é certa. Os buracos negros não são apenas objetos astronômicos, são verdadeiras portas para o desconhecido.
A singularidade no centro de um buraco negro é um fenómeno impressionante, onde a densidade da matéria atinge a infinidade enquanto o volume tende a zero. Imagine um ponto onde todas as leis habituais da física deixam de funcionar. Nem o tempo, nem o espaço se submetem às regras que conhecemos. Já se perguntou o que pode acontecer em um lugar assim? Dentro da singularidade, todos os objetos materiais e a energia são comprimidos até limites incríveis, e tudo o que sabemos sobre gravidade e matéria perde sentido. Este é um lugar onde a teoria da relatividade de Albert Einstein e a mecânica quântica se encontram, e nenhuma delas pode explicar o que está acontecendo. É interessante que os cientistas chamem essa região de ponto negro. Ela é invisível e inacessível para observação, mas seu impacto é sentido em todo o cosmos. Se você pudesse estar perto desse ponto, notaria que o tempo começa a desacelerar. Quanto mais perto você se aproxima, mais devagar o tempo se move em relação ao observador externo. Os cientistas calculam que na borda do horizonte de eventos de um buraco negro o tempo para o objeto que está dentro, mas para o mundo externo esses eventos ocorrem em um ritmo normal. Mas não para por aí. Imagine que as singularidades não são as únicas de sua categoria. Algumas teorias sugerem que em nosso universo podem existir outras singularidades, cada uma delas ligada a um buraco negro separado. Isso abre portas para novas possibilidades de entender a estrutura de nosso cosmos. Você sabia que, teoricamente, se você pudesse entrar em uma singularidade, encontraria um estado da matéria que simplesmente não pode ser descrito? Isso levanta muitas perguntas sobre como tudo está organizado em um nível profundo. E o mais impressionante é que na singularidade pode estar toda a informação que já existiu no buraco negro, o que questiona as ideias tradicionais sobre informação perdida. As pesquisas científicas continuam a mergulhar nesse mar de mistérios, e os cientistas estão confiantes de que no futuro nos aguardam muitos descobrimentos. A singularidade não é apenas um termo científico, é uma verdadeira enigma que pode mudar nossa compreensão do universo. Já se perguntou alguma vez se os buracos negros podem ser de diferentes tipos? Existem buracos negros estelares, cujas massas variam de 3 a 20 vezes a massa do Sol. Esses enigmáticos objetos surgem como resultado do colapso de estrelas massivas, quando elas esgotam seu combustível. Nesse processo, a gravidade se torna tão forte que nem mesmo a luz pode escapar. Mas isso ainda não é tudo. Estrelas que se tornam buracos negros podem ter o tamanho do nosso Sol ou até maior. E imagine que, no momento do colapso, seu núcleo se contrai até ter apenas alguns quilômetros de diâmetro. Isso resulta em uma densidade incrível, transformando-as em verdadeiros monstros gravitacionais. E aqui começa o mais interessante. Buracos negros estelares podem absorver matéria do ambiente circundante, criando discos de acréscimo que brilham no espectro de raios X, o que significa que podemos observá-los mesmo a grandes distâncias. Mas se você acha que isso é tudo, prepare-se para o próximo tipo: buracos negros intermediários. Suas massas variam de 100 a 1000 vezes a massa do Sol e representam um verdadeiro enigma para os astrônomos. Como eles se formam? Essa questão permanece sem resposta até hoje, pois seu descobrimento ocorre exclusivamente em aglomerados densos de estrelas. Os cientistas acreditam que esses buracos negros podem surgir a partir da fusão de vários buracos negros estelares, ou em condições em que as estrelas formam aglomerados densos. Mas saiba que buracos negros intermediários podem se tornar precursores de buracos negros supermassivos. Buracos negros supermassivos, cujas massas variam de 1 milhão a 1 bilhão de vezes a massa do Sol, estão no centro de muitas galáxias, incluindo nossa Via Láctea. Sua existência levanta muitas perguntas. Como eles conseguiram alcançar tamanhos tão gigantescos? Alguns cientistas acreditam que eles poderiam ter se formado a partir da fusão de buracos negros menores e da absorção de grandes quantidades de gás e estrelas ao longo de bilhões de anos. Por exemplo, o buraco negro no centro da Via Láctea, conhecido como Sagitário A, tem uma massa de cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol, e seu impacto nas estrelas ao seu redor pode ser observado até da Terra. Em torno dele, estrelas orbitam em órbitas tal que seu movimento permite aos astrônomos calcular a massa do buraco negro com alta precisão. Mas isso ainda não é tudo. Novos estudos sugerem que alguns buracos negros supermassivos poderiam ter se formado a partir do colapso de grandes aglomerados de estrelas em galáxias primitivas. E aqui surge uma pergunta. O que acontecerá se os buracos negros começarem a se fundir uns com os outros? Isso pode levar à formação de buracos negros ainda mais massivos, e os cientistas já registraram ondas gravitacionais resultantes desses eventos. Imagine, no cosmos, onde o tempo e o espaço são distorcidos, buracos negros podem se tornar verdadeiras máquinas do tempo, e estamos apenas começando a entender como eles influenciam a evolução do universo. Quando uma estrela massiva esgota seu combustível nuclear, algo completamente insano ocorre. A gravidade, que sempre esteve sob controle das reações nucleares, começa a dominar repentinamente.
Imagine uma estrela do tamanho de vários sistemas solares começando a se contrair em poucos segundos e seu núcleo aumentando de densidade até superar a densidade do núcleo atômico. Nesse momento, as forças internas que mantinham a estrela em equilíbrio não conseguem mais resistir à pressão contínua da gravidade. Mas espere, isso ainda não é tudo. Durante esse colapso, a estrela pode liberar energia equivalente a bilhões de bombas termonucleares, resultando em uma esplendorosa explosão, supernova. Essa explosão é tão intensa que pode ofuscar uma galáxia inteira por várias semanas. Após a destruição das camadas externas da estrela, o núcleo continua a se contrair até atingir um ponto onde nada pode pará-lo. Nesse momento, um buraco negro é formado, uma região do espaço de onde nada pode escapar, nem mesmo a luz. Sabia o que é ainda mais chocante? O raio desse buraco negro pode ser de apenas alguns quilómetros, enquanto sua massa é maior que a da nosso sistema solar. Se você pudesse estar na superfície, a gravidade seria tão forte que você não conseguiria nem levantar um dedo. Mas isso ainda não é tudo. Em alguns casos, se a estrela fosse suficientemente massiva, ela pode se tornar um buraco negro rodeado por acréscimo, um disco de gás e poeira que é aquecido até milhões de graus, criando um brilhante resplendor visível até grandes distâncias. E nesse processo não é apenas um buraco negro que se forma, mas uma transformação de matéria em energia com uma eficiência incrível, até 99%. Pense nisso. Estrelas que brilharam por bilhões de anos podem se transformar em algo que altera toda a estrutura do espaço em poucos minutos. É como se uma estrela que conhecemos toda a vida desaparecesse, deixando apenas a sombra de sua grandiosidade. Mas o que acontece com aquelas estrelas que não se tornam buracos negros? E sabe o que é ainda mais insano? Elas podem se tornar estrelas de neutrões, onde a massa é maior que a do Sol, mas o tamanho é menor que uma cidade. Buracos negros supermassivos que observamos nos centros das galáxias se formam através de um processo impressionante, no qual participam gases, estrelas e até mesmo outros buracos negros. Imagine que no centro de uma galáxia se acumula uma quantidade enorme de gás, e esse gás forma um disco de acréscimo, girando em torno de um buraco negro com uma velocidade incrível. A temperatura nesse disco pode atingir milhões de graus, resultando em uma emissão de luz brilhante, visível até a milhões de anos-luz. Mas o que é ainda mais chocante? No processo de acréscimo, o buraco negro não absorve apenas gás, mas também estrelas inteiras. Quando uma estrela se aproxima demais, ela pode ser rasgada em pedaços por um campo gravitacional poderoso, e os restos de sua matéria se fundem com o buraco negro, contribuindo para seu crescimento. Esse processo pode ocorrer ao longo de milhões de anos, resultando em um aumento da massa do buraco negro até bilhões de massas solares. E agora, o mais incrível: os buracos negros podem se fundir entre si. Quando dois buracos negros se aproximam e começam a girar um em torno do outro, eles emitem ondas gravitacionais, que foram detectadas pela primeira vez por cientistas em 2015. Nesse momento, a energia liberada no processo de fusão pode ser equivalente à energia que uma galáxia emite ao longo de bilhões de anos. E ainda mais surpreendente, essas fusões podem levar à formação de buracos negros ainda mais massivos, que continuam a absorver gás e estrelas ao seu redor. Ao longo de bilhões de anos, esse processo pode levar à formação de buracos negros com massa superior a 100 bilhões de massas solares. E agora, imagine que na nossa Via Láctea, onde vivemos, existe um buraco negro supermassivo conhecido como Sagitário A asterisco, com uma massa de aproximadamente 4 milhões de massas solares. Ele também continua só a absorver gás e estrelas, formando ao seu redor um tipo de geladeira cósmica, que atrai tudo o que se aproxima. Mas ainda mais intrigante, os cientistas sugerem que no início da existência do universo, os buracos negros poderiam se formar muito mais rapidamente e em maior quantidade do que podemos imaginar, o que questiona nosso entendimento da evolução cósmica. Em alguns modelos, sugere-se que nos primeiros bilhões de anos após o Big Bang, os buracos negros poderiam se formar como resultado do colapso de estrelas massivas e fusões, levando à formação das primeiras galáxias. É absolutamente incrível que esses objetos possam ser não apenas estações finais para a matéria, mas também verdadeiros motores da evolução das galáxias, definindo o ritmo de seu crescimento e desenvolvimento. O disco de acréscimo ao redor de um buraco negro é uma das estruturas mais fascinantes e exóticas do universo. Imagine a matéria se aproximando de um buraco negro e começando a ganhar velocidade, chegando a valores próximos à velocidade da luz. Isso não é apenas rápido, são velocidades incríveis, que superam em várias vezes a velocidade com que estamos acostumados a ver movimento na Terra. Como resultado dessa aceleração, a matéria começa a aquecer até milhões de graus, alcançando temperaturas que podem torná-la mais brilhante do que uma galáxia inteira. Sabe o que acontece quando a matéria atinge esses limites? Ela começa a emitir energia no espectro de raios-x, criando potentes raios-x que podem atravessar grandes distâncias e alcançar telescópios na Terra. Mas isso ainda não é o mais estranho.
O disco de acréscimo não apenas brilha, ele forma poderosos jatos que lançam material a grandes distâncias no espaço. Esses jatos podem alcançar milhões de anos-luz e, ao mesmo tempo, se moverem a velocidades colossais, várias vezes superiores à velocidade do som. Como isso é possível? Tudo se deve ao forte campo gravitacional do buraco negro, que distorce o espaço-tempo, permitindo que a matéria se acumule e aumente até valores colossais. No centro do disco de acréscimo está o buraco negro, que com sua atração mantém tudo em ordem, mas assim que a matéria cruza o limite conhecido como horizonte dos eventos, ela desaparece para sempre. Mas espere, isso não é o fim da história. A parte externa do disco de acréscimo pode ser bastante fria, e é exatamente aqui que ocorrem interessantes interações, quando diferentes elementos se unem e formam complexas moléculas que podem se tornar a base da vida. Cientistas até descobriram que os discos de acréscimo podem ser a origem de poderosos flashes gama, alguns dos eventos mais brilhantes do universo. Esses flashes podem ser tão intensos que sua energia pode superar toda a energia emitida por bilhões de estrelas em nossa galáxia ao longo de toda a sua vida. Imagine, o disco de acréscimo pode se tornar uma verdadeira fábrica de energia, onde a matéria se transforma em luz e potentes raios que viajam pelo universo. Com cada novo discovery, os cientistas estão compreendendo cada vez mais a complexidade e a maravilha dos processos que ocorrem nessas estruturas cósmicas, e possivelmente ainda muito mais sobre como eles influenciam a evolução das galáxias e o próprio universo. Enquanto buracos negros absorvem tudo em seu caminho, eles também são capazes de emitir jatos poderosos, que são fluxos de plasma se movendo a velocidades que podem chegar a até 99% da velocidade da luz. Esses jatos podem se estender por milhares de anos-luz, criando estruturas cósmicas incríveis que podem ser observadas até mesmo da Terra. Imagine, um fluxo de matéria se movendo tão rápido que se você pudesse vê-lo, pareceria uma linha brilhante cortando o céu negro. É interessante notar que os jatos não surgem apenas devido à força de atração do buraco negro, mas devido a processos complexos de acréscimo. Quando o gás e a poeira entram no campo gravitacional do buraco negro, eles começam a girar e a aquecer, formando um disco de acréscimo. Esse disco pode atingir temperaturas de milhões de graus. E agora, o mais surpreendente. Como resultado desse giro e aquecimento, algumas partes da matéria são lançadas ao longo do eixo de rotação do buraco negro, formando jatos. Esses jatos podem conter uma quantidade imensa de energia, equivalente a bilhões de massas solares, que se movem pelo espaço a uma velocidade colossal. Por exemplo, um dos jatos mais conhecidos, emitido pela galáxia M87, se estende por mais de 6.000 anos-luz e foi registrado pelo telescópio Event Horizon. Mas isso ainda não é o mais estranho. Os cientistas sugerem que os jatos podem influenciar a formação de galáxias e estrelas, cortando o gás e a poeira ao redor, criando algo como limites para a formação de estrelas. E o que é ainda mais surpreendente, quando os jatos colidem com o gás intergaláctico, eles podem causar ondas de choque poderosas que aquecem o espaço ao redor até milhões de graus, tornando-o visível no espectro de raios-x. Isso abre novos horizontes para os astrônomos, pois esses fenômenos podem fornecer uma chave para entender a dinâmica e a evolução do universo. Jatos maciços de plasma de buracos negros podem não apenas expandir os limites das leis físicas conhecidas, mas também criar condições que mudam a estrutura de aglomerados galácticos por bilhões de anos. A questão é como exatamente isso ocorre e quais segredos ainda estão escondidos nesses fenômenos cósmicos. O efeito de lentes gravitacionais é um fenômeno fascinante, onde uma massa de buraco negro curvando o espaço-tempo de tal maneira que a luz de estrelas e galáxias distantes se curva ao redor dela, criando imagens distorcidas ou até múltiplas desses objetos. Imagine que você está olhando para a luz de uma estrela distante, mas em vez de ver uma imagem clara, você vê várias cópias distorcidas, como se a luz passasse por um vidro curvo. Esse efeito pode aumentar a luminosidade dos objetos, tornando-os visíveis mesmo quando estão muito distantes e fracos para telescópios comuns. Além disso, o efeito de lentes gravitacionais permite que os astrônomos estudem estruturas que estão atrás de buracos negros, abrindo janelas para os segredos mais profundos do universo. Por exemplo, em 2008, uma equipe de astrónomos descobriu um efeito de lentes causado por um buraco negro no centro de uma galáxia, permitindo que vissem galáxias a uma distância de 13 bilhões de anos-luz. Mas isso ainda não é o mais estranho. Sob a influência da gravidade, um buraco negro pode criar algo chamado arcos cósmicos. Esses arcos se formam quando a luz de um objeto de fundo se curva tanto que vemos apenas suas primeira e segunda versões, como se estivessem sobrepostas. Além disso, com a ajuda do efeito de lentes gravitacionais, é possível detectar exoplanetas em sistemas distantes, pois sua luz também pode ser curvada. E agora imagine que, devido a esse efeito, podemos ver a luz que existiu há bilhões de anos. Por exemplo, a luz das primeiras estrelas do universo, que começaram a brilhar apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang.
O efeito de lentes gravitacionais não é apenas um fenômeno óptico, é uma ferramenta poderosa que ajuda os cientistas a estudar a estrutura e a evolução das galáxias. Por exemplo, estudando galáxias de lentes, os astrônomos podem medir a massa do buraco negro que causa o efeito de lentes, e assim aprender mais sobre suas características. E o mais emocionante? Esse processo pode nos ajudar a entender como se formaram as maiores estruturas do universo e quais forças atuam nos cantos mais distantes do cosmos. Imagine um dos gêmeos, vamos chamá-lo de Alex, se aproximando de um buraco negro enquanto seu irmão Max permanece em uma zona segura, longe do colapso gravitacional. Quando Alex se aproxima do buraco negro, ele começa a experimentar um fenômeno que muitos cientistas sonham: a desaceleração do tempo. Esse fenômeno, conhecido como desaceleração gravitacional do tempo, se torna impressionante quando se trata de objetos tão poderosos quanto buracos negros. Como isso acontece? Tudo se deve ao fato de que a gravidade do buraco negro é tão forte que curva o espaço-tempo, criando um efeito pelo qual o tempo para Alex corre mais devagar do que para Max. Por exemplo, se Alex passar apenas algumas horas na borda do buraco negro, para Max podem passar vários anos. E ainda mais surpreendente, segundo a teoria da relatividade de Albert Einstein, essa desaceleração do tempo só se torna perceptível nas proximidades de fontes gravitacionais poderosas. Quando Alex retornar para Max, ele será significativamente mais jovem do que seu irmão, mesmo que fisicamente tivessem a mesma idade. Essa diferença de idade decorrente da experiência diferente do tempo faz refletir sobre a natureza do tempo e do espaço. Mas como exatamente isso acontece? Cálculos científicos mostram que nas proximidades do buraco negro o tempo se contrai tanto que os relógios de Alex irão ticar mais devagar do que os de Max, que desfruta de uma vida tranquila na Terra. Por exemplo, se o buraco negro tiver uma massa 100 milhões de vezes maior que a massa do nosso Sol, o efeito da desaceleração do tempo pode se tornar ainda mais pronunciado. Mas isso não é tudo. Se Alex resolvesse se aventurar no interior do buraco negro, ele se depararia com efeitos ainda mais estranhos, que poderiam até mesmo surpreender os astrônomos mais experientes. Dentro do buraco negro, o contínuo espaço-tempo sofre distorções tão grandes que as leis da física que conhecemos começam a agir de maneira diferente. Isso leva a várias teorias sobre o que acontece com quem cruza o horizonte de eventos do buraco negro. Pode haver uma realidade alternativa ou um fluxo temporal diferente? Talvez seja exatamente isso que atrai a atenção dos cientistas de todo o mundo. E o mais misterioso de tudo? Pesquisas mostram que esses efeitos não são observados apenas nas proximidades dos buracos negros, mas também em outras condições exóticas, como movimentos de alta velocidade ou campos gravitacionais poderosos. Por exemplo, os relógios em satélites em órbita ao redor da Terra correm um pouco mais rápido do que os relógios na superfície do planeta, devido à diferença na gravidade e na velocidade de movimento. Esse efeito, descoberto pela primeira vez em 1962, confirma a teoria da relatividade e abre portas para uma compreensão ainda mais profunda do tempo. Imagine que você está caindo em um buraco negro. Sua cabeça se aproxima do centro, onde a gravidade é incrivelmente forte, enquanto suas pernas estão na zona de menor atração. Isso cria um efeito assustador, conhecido como espaguetificação. Na verdade, a diferença nas forças gravitacionais entre sua cabeça e suas pernas pode ser colossal, e isso faz com que você seja esticado, como se fosse um espaguete. Nesse processo, que ocorre na borda do buraco negro, chamada de horizonte de eventos, as forças gravitacionais se tornam tão fortes que podem rasgar um objeto em pedaços. Imagine que você está orbitando um buraco negro e seu corpo é esticado e comprimido, criando um espetáculo incrível. O comprimento e a forma mudam até o reconhecimento. Como isso é possível? Tudo isso porque a gravidade do buraco negro varia em função da distância até seu centro. A apenas alguns quilômetros de distância, a força de atração pode ser milhões de vezes maior do que na superfície da Terra. E quando você se aproxima do horizonte de eventos, a diferença entre a atração em sua cabeça e suas pernas se torna crítica. Você sabia que há algo ainda mais chocante? Se sua massa for apenas 80 kg, na altura do horizonte de eventos, a diferença na força será tamanha que sua cabeça sentirá uma atração 8 vezes maior do que suas pernas. Isso significa que sua cabeça será puxada com uma força incrível, enquanto suas pernas sentirão uma resistência significativa. Mas isso ainda não é o mais estranho. Durante o processo de espaguetificação, seus órgãos internos podem ser esticados e rasgados antes que você consiga perceber o que está acontecendo. Na verdade, suas moléculas serão separadas e você se transformará em uma longa corda de matéria que se estenderá infinitamente para dentro do buraco negro. Uma das black holes mais conhecidas, conhecida como Via Láctea, tem uma massa de cerca de 4 milhões de massas solares, o que torna seu campo gravitacional simplesmente colossal. Dentro do buraco negro, ao contrário da matéria que conhecemos, não existem as leis da física que conhecemos. E aqui começa o verdadeiro absurdo.
Os pesquisadores sugerem que no centro do buraco negro pode haver uma singularidade, onde toda a matéria é comprimida até zero, e as leis da física perdem o sentido. Mas você sabia que a espaguetificação não ocorre apenas com pessoas? Os cientistas descobriram que esse processo pode afetar também estrelas que entram no campo de ação dos buracos negros, transformando-as em longas cordas de gás e poeira que, em seguida, podem ser absorvidas pelo buraco negro. Então, o que realmente acontece com aqueles que se atrevem a se aproximar de um buraco negro? Essas perguntas permanecem sem resposta, e a ciência está apenas começando a entender o que se esconde além do horizonte de eventos. Quando um objeto se aproxima do horizonte de eventos de um buraco negro, ele se encontra preso em um efeito fascinante que é observado por espectadores externos. À primeira vista, parece que o objeto está desacelerando, como se estivesse parado no espaço, criando o efeito de congelamento. Mas por que isso ocorre? O tempo se desacelera próximo a um buraco negro devido ao campo gravitacional significativo que distorce o espaço-tempo. Do ponto de vista de um observador externo, o objeto que cai no buraco negro vai gradualmente desaparecendo na escuridão, seu brilho começa a avermelhar e, em seguida, desaparece. Isso não é apenas uma metáfora. Os observadores veem o objeto sendo puxado para o buraco negro, como se estivesse congelado na borda da visibilidade, criando a ilusão de seu congelamento. No entanto, o próprio objeto continua sua queda sem nenhuma interrupção no tempo. Seus relógios continuam a funcionar normalmente e ele se move em direção ao centro do buraco negro. Como isso é possível? O campo gravitacional do buraco negro é tão forte que o espaço ao seu redor é distorcido, e essa distorção afeta a percepção do tempo para o observador. Por exemplo, se você pudesse estar a uma distância segura de um buraco negro e observar um objeto caindo, você notaria que seu movimento está desacelerando, mas para o próprio objeto a queda continua com a velocidade normal. Isso leva a sensações contraditórias. De um lado, você vê o objeto desaparecendo, e do outro, ele continua se movendo em direção ao buraco negro. A queda rápida de um objeto em um buraco negro não é apenas um processo físico, é um encontro fascinante entre tempo e espaço. Para o objeto que está caindo, tudo ocorre em um ritmo normal, e ele não percebe nenhuma desaceleração. Na verdade, assim que ele cruza o horizonte de eventos, ele entra em um mundo onde as leis da física, como as conhecemos, deixam de funcionar. Mas como isso afeta a sua percepção? A resposta está nas leis da teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Próximo a um buraco negro, o tempo passa mais devagar em comparação com o que ocorre longe dele. Um objeto que cruza o horizonte de eventos se encontra em um estado que é impossível de imaginar. Ele não só se move em direção ao buraco negro, mas também se torna parte do contínuo espaço-tempo que se modifica ao seu redor. Isso leva a uma descoberta chocante. Para um observador externo, o objeto pode parecer congelado, mas para o próprio objeto, sua jornada apenas começa. Pesquisas científicas mostram que esses efeitos são observados mesmo em campos gravitacionais mais fracos, embora não em tão grande escala quanto próximo a um buraco negro. Um dia, quando pudermos estudar esses fenômenos com mais detalhes, entenderemos como o tempo e o espaço funcionam nas condições mais extremas do universo. O brilho de Hawking é um dos processos mais fascinantes na astrofísica, e ele está relacionado com buracos negros. Você sabia que os buracos negros podem não apenas absorver matéria, mas também evaporar? Sim, você não ouviu errado. De acordo com a teoria proposta por Stephen Hawking em 1974, os buracos negros emitem radiação térmica, o que explica seu desaparecimento gradual. Esse fenômeno ocorre devido a efeitos quânticos que surgem na borda do horizonte de eventos do buraco negro. Imagine, um par de partículas virtuais que surgem no vácuo, e uma delas cai no buraco negro, enquanto a outra se perde no espaço. O que você acha que acontece com o buraco negro nesse caso? Ele perde massa. Isso significa que buracos negros menores evaporam muito mais rápido do que seus maiores congêneres. Por exemplo, um buraco negro com a massa de uma estrela pode evaporar em trilhões de anos, enquanto um buraco negro do tamanho de uma montanha pode desaparecer em alguns milhões de anos. Isso é uma informação realmente surpreendente, não é? E agora imagine que há muitos buracos negros na nossa Via Láctea que, com o tempo, desaparecerão como fumaça de uma fogueira. Mas o que realmente impressiona é que, se tivéssemos um buraco negro do tamanho de um cubo de 1 centímetro, ele evaporaria em questão de minutos. Quantas outras descobertas maravilhosas nos aguardam nessa área? Pesquisas indicam que os buracos negros podem estar relacionados com a matéria escura, e isso abre um novo mundo de possibilidades para a pesquisa científica. O que você acha que ainda pode estar escondido nos mistérios do universo? A temperatura de emissão de Hawking para um buraco negro com a massa do Sol é de apenas 60 nanocelsius. Para entender o quão frio isso é, imagine. É trilhões de vezes abaixo da temperatura do fundo cósmico de micro-ondas, que por si só é de cerca de 2,5 Kelvin. Como isso é possível?
O fato é que buracos negros, apesar de sua força e gravidade, emitem calor com base em efeitos quânticos próximos a seus horizontes de eventos. Esse processo, previsto pelo físico Stephen Hawking, mostra que até os objetos mais massivos do universo podem perder energia, emitindo partículas. Mas o que é mais surpreendente? Para que um buraco negro comece a emitir uma quantidade significativa de calor, ele deve ser muito menor que a massa do Sol. Por exemplo, um buraco negro do tamanho de um átomo pode ter uma temperatura medível em milhares de Kelvin, mas assim que a massa do buraco negro aumenta, a temperatura de emissão cai rapidamente. Isso significa que buracos negros com grandes massas se tornam verdadeiros isolantes térmicos. E o que é ainda mais impressionante, se um buraco negro com a massa do Sol existisse no nosso planeta, você nem notaria sua presença, pois ele seria mais frio que o espaço ao seu redor. Imagine um mundo onde esses buracos negros frios pudessem existir ao nosso lado, sem causar o menor incômodo. E agora imagine que, como resultado dessa emissão de baixa temperatura, os buracos negros podem perder massa lentamente, o que, em teoria, poderia levar ao seu desaparecimento. Mas como eles podem desaparecer se sua gravidade é tão forte? A resposta está no fato de que isso ocorre muito lentamente, ao longo de bilhões de anos, e apenas no final eles podem se evaporar completamente. Esse processo de evaporação de um buraco negro não é apenas ficção científica, mas física real. Você acha que algo pode acontecer com a matéria quando um buraco negro finalmente desaparecer? Alguns cientistas sugerem que toda essa energia pode ser liberada na forma de radiação, transformando o desaparecimento de um buraco negro em uma pequena, mas poderosa explosão. Mas o que acontece se existirem objetos ainda mais misteriosos do que os buracos negros que poderiam desafiar nossas ideias sobre a cosmologia no futuro? Cada buraco negro não é apenas um poço gravitacional, mas também um verdadeiro maratonista cósmico, capaz de durar bilhões e trilhões de anos. Imagine, um buraco negro com a massa do Sol evaporará em aproximadamente 100 sextilhões de anos, e esse número é 10 vezes maior do que a idade do nosso universo. O tempo necessário para a completa evaporação de um buraco negro desses é simplesmente incrível. Para entender as proporções, isso é 10.000 vezes maior do que o número de átomos em toda a nossa visão do universo. Mas como isso é possível? Tudo isso é devido ao chamado efeito de Hawking. Esse processo, nomeado em homenagem ao famoso físico Stephen Hawking, é baseado em efeitos quânticos que ocorrem próximo ao horizonte de eventos do buraco negro. O efeito de Hawking surge devido a flutuações no vácuo, onde pares de partículas e antipartículas aparecem e desaparecem. Quando uma dessas partículas cai no buraco negro e a outra sai, o buraco negro perde parte de sua massa. Cada perda dessas emite energia, o que eventualmente leva à diminuição da massa do buraco negro. Mas o que é surpreendente? Para um buraco negro com a massa do Sol, esse processo é tão lento que mesmo em trilhões de anos ele continuará a existir. Como resultado, esse buraco negro evaporará, deixando apenas vestígios minúsculos que não serão visíveis nem mesmo com os telescópios mais poderosos. Muitos cientistas acreditam que, eventualmente, restará apenas uma pequena buraco negro que pode ser comparado ao tamanho de um átomo, mas com uma densidade incrível. E aqui você pode se perguntar: o que acontecerá com a informação contida no buraco negro quando ele desaparecer? Isso é um mistério que ainda deixa os cientistas em um beco sem saída. A física moderna ainda não pode dar uma resposta definitiva para essa pergunta, e muitas teorias tentam explicar como a informação pode ser preservada mesmo após o desaparecimento do buraco negro. Alguns sugerem que a informação pode ser preservada no horizonte de eventos em forma de rastros quânticos, que possam transmitir dados sobre o que estava dentro. Como quer que seja, o processo de evaporação do buraco negro não é apenas um fenômeno físico, mas uma verdadeira tragédia cósmica que se desenrola ao longo de um tempo que ultrapassa nossa compreensão. Você acha que existem outros objetos exóticos no universo que podem desafiar nossas ideias sobre tempo e espaço? O paradoxo informacional dos buracos negros desafia a imaginação e questiona nossas ideias sobre a própria essência da informação. Você sabia que, segundo a teoria de Hawking, os buracos negros podem evaporar, emitindo partículas que, no final das contas, levam consigo a massa, mas o que acontece com a informação contida dentro? Isso não é apenas uma questão filosófica, mas uma verdadeira enigma para os físicos. Por exemplo, em 2012, o físico Jason Lash estabeleceu que, durante esse processo de evaporação, a informação não pode ser destruída. Ela parece ser enrolada nas partículas que saem do buraco negro. Mas como exatamente isso ocorre? Pense nisso. Se um buraco negro se comprime até zero, para onde vai a informação sobre todas as estrelas, planetas e matéria que ele engoliu? Isso nos leva ao conceito do princípio holográfico, segundo o qual toda a informação sobre objetos tridimensionais pode ser codificada em uma superfície bidimensional. Cientistas como Leonard Susskind afirmam que a informação é preservada na borda do buraco negro, conhecida como horizonte de eventos. Mas o que é ainda mais chocante?
Se o buraco negro evaporar completamente, para onde vai essa informação? Descobriu-se que, à medida que o buraco negro evapora, a informação pode vazar através da radiação do Hawking, mas esse processo ainda é um mistério. Existe algum código ou chave que ainda não conseguimos decifrar? O paradoxo está no fato de que, se a informação não desaparece, mas também não é preservada em sua forma habitual, isso questiona a própria natureza da realidade. Quais são os limites reais do nosso conhecimento sobre o universo e a informação? Isso abre portas para pesquisas na área da gravidade quântica e da teoria das cordas, onde os físicos tentam encontrar respostas a essas questões. Em essência, estamos na fronteira de novos descobrimentos que podem mudar completamente nossa visão do espaço e do tempo. E você sabia? Pesquisas científicas indicam que os buracos negros não apenas evaporam, mas também lembram a informação sobre o que engoliram, devolvendo-a ao mundo através de seus processos de radiação. A ergosfera de um buraco negro rotatório não é apenas uma região misteriosa, mas um espaço onde as leis da física começam a se comportar como se estivessem sob o comando do próprio cosmos. Imagine estar em uma zona onde o espaço-tempo se enrola tão rapidamente que nem mesmo a luz pode permanecer imóvel. Aqui, a velocidade de rotação excede a velocidade da luz, e tudo o que entra nessa área é submetido a forças incríveis que podem rasgar em pedaços. No raio da ergosfera, que pode alcançar várias dezenas de quilômetros do horizonte de eventos, tempo e espaço se tornam indissociáveis, e os movimentos dos objetos seguem regras das quais nem sequer suspeitamos. Sabe o que acontece quando você se aproxima da fronteira dessa área? Você começa a sentir o efeito conhecido como atração gravitacional, que pode alterar a trajetória do seu movimento e até mesmo puxá-lo para dentro. E agora, o mais louco: na ergosfera é possível extrair energia conhecida como efeito Penrose. Quando um buraco negro rotatório engole matéria, parte dessa matéria pode ser expelida de volta para o cosmos, liberando volumes colossais de energia. Isso significa que, teoricamente, é possível criar naves espaciais que utilizem essa energia para viagens interestelares. Mas isso ainda não é o mais estranho. Nessa área, também podem se formar algo como vórtices espaciais, que podem pegar e levar objetos próximos. Estudos mostram que esses vórtices podem alcançar velocidades várias vezes superiores à velocidade do som, e seu impacto no espaço circundante pode ser colossal. Como esses processos complexos podem ocorrer em condições onde as leis da física, como as conhecemos, parecem não valer? O segredo está no fato de que na ergosfera de um buraco negro rotatório, espaço e tempo se entrelaçam tanto que começam a interagir entre si em um nível completamente novo. E o mais chocante? Isso abre portas para novas teorias sobre como pode ser o futuro do nosso entendimento do universo, pois cada buraco negro não é apenas um poço gravitacional, mas também uma fonte potencial de possibilidades infinitas. Imagine que você está ao lado de um buraco negro girando a uma velocidade incrível e sabe que ao seu redor se estende uma misteriosa ergosfera. Não é apenas uma zona, mas uma região onde o espaço e o tempo são distorcidos tanto que os objetos podem ganhar energia adicional. Como isso é possível? O mecanismo de Penrose explica como partículas, ao entrarem na ergosfera, podem se dividir, e uma delas vai para o buraco negro, enquanto a outra é lançada com uma energia enorme. Quando uma partícula cai no buraco negro, ela pode ser dividida em duas partes. Uma delas vai para o interior do buraco negro, enquanto a outra sai com uma velocidade maior do que a inicial. E o que é ainda mais impressionante? Isso significa que a energia liberada pode ser utilizada para diversas operações espaciais. Por exemplo, se pudéssemos criar uma nave espacial capaz de manobrar próximo a um buraco negro, ela poderia extrair energia desse processo, utilizando-a para se mover pelo espaço profundo. Mas como isso funciona em detalhes? Um buraco negro giratório cria um campo gravitacional poderoso, e a ergosfera, que está próxima a ele, é o local onde os objetos podem interagir com esse campo. Além disso, a atração gravitacional do buraco negro é tão forte que pode até fazer a luz se curvar. Pesquisas mostram que na ergosfera podem ocorrer efeitos extraordinários, como a criação de energia do nada se as condições forem corretas. Uma dessas possibilidades é que as partículas possam ser aceleradas a velocidades incríveis, tornando-se uma fonte de energia poderosa. Estatisticamente, dependendo da massa do buraco negro, pode-se obter até 30% da energia que pode ser utilizada para outros fins. Isso abre horizontes para futuras tecnologias, pois se conseguirmos estabelecer contato com buracos negros assim, isso permitirá que a humanidade conquiste regiões desconhecidas da galáxia. E o que é ainda mais impressionante? Teoricamente, se conseguirmos criar um objeto artificial que possa utilizar eficazmente o mecanismo de Penrose, ele poderia se tornar uma fonte de quase energia ilimitada. Apenas imagine o que isso significa para nosso entendimento do espaço e as possibilidades da humanidade. Imagine um buraco negro girando a uma velocidade de até 1000 rotações por segundo. Isso não é apenas ficção científica,
mas uma realidade comprovada por pesquisas de astrofísicos. Em tais condições, o horizonte de eventos, que geralmente é considerado uma esfera ideal, começa a assumir uma forma achatada, como se fosse comprimido de ambos os lados. Esse fenómeno está relacionado com forças gravitacionais poderosas que atuam sobre a matéria próxima e causam um efeito conhecido como deformação rotacional. Modelos científicos mostram que, à medida que a velocidade de rotação do buraco negro aumenta, a energia que ele emite cresce exponencialmente, o que pode levar à formação de jatos reativistas de matéria, movendo-se quase à velocidade da luz. Mas o que realmente é impressionante? Esses jatos podem se estender por bilhões de anos-luz, criando fenômenos brilhantes no universo observável, como quasares e explosões gama. Você acha que algo pode acontecer com o espaço e o tempo quando um buraco negro gira a uma velocidade tão colossal? Pesquisas mostram que o tempo próximo ao horizonte de eventos diminui, criando um efeito que pode ser chamado de retardo gravitacional. Isso significa que, se você pudesse observar relógios na borda do buraco negro, eles avançariam muito mais devagar do que relógios em uma distância segura. Mas isso não é tudo. Cientistas também sugerem que buracos negros giratórios podem ter campos magnéticos que capturam e retêm matéria, criando discos de acréscimo ao redor deles, que se aquecem até milhares de graus. Esses discos podem emitir luz no espectro de raios X, permitindo que astrônomos observem buracos negros que estão a milhões de anos-luz de nós. E o que é ainda mais surpreendente? Algumas teorias sugerem que buracos negros giratórios podem servir como portais para outras dimensões ou até mesmo para outros universos. O agulha A Soil não é apenas um buraco negro, mas uma verdadeira massa cósmica, pesando 4 milhões de massas solares, localizada a uma distância de 26 mil anos-luz da nossa Terra. Imagine que isso pesa tanto quanto um bairro inteiro de sistemas solares reunidos em um só lugar, e esse lugar está bem no centro da nossa Via Láctea. Em torno do agulha A orbitam estrelas que se movem a uma velocidade incrível, alcançando vários milhões de quilómetros por hora. Sabe o que isso significa? Isso significa que a gravidade desse buraco negro é tão forte que pode atrair até a luz, que não consegue escapar. Em torno dele, forma-se um disco de acréscimo, uma gigantesca espiral de gás e poeira que gira a uma velocidade enorme, liberando uma quantidade colossal de energia na forma de raios X. Mas o que realmente impressiona é que pesquisadores da Europa e da América, utilizando telescópios de rádio, conseguiram registrar o movimento das estrelas próximas ao agulha, A asterisco, e calcular que uma delas, conhecida como S2, faz uma volta completa ao redor do buraco negro em apenas 15 anos. É impressionante, mas isso permite que os astrônomos obtenham dados precisos sobre a massa e o tamanho do agulha Ash. Dentro desse buraco negro, segundo as teorias, pode haver uma singularidade, um ponto onde o espaço e o tempo perdem suas propriedades habituais. Mas isso não é tudo. Há a hipótese de que ao redor do agulha A não há apenas um, mas um sistema inteiro de buracos negros, formados pela fusão de buracos negros menores, criando uma dinâmica única no nosso centro galáctico. Observe, o agulha A tem seu próprio vizinho, o agulha B, que está a apenas alguns anos-luz de distância. Esses dois objetos se atraem, criando uma fascinante dança no campo gravitacional. E agora, o mais intrigante. Alguns cientistas acreditam que o agulha asterisco pode fazer parte de uma estrutura maior que inclui outras galáxias, tornando-o um jogador-chave no estudo da matéria escura e da energia no universo. Como ainda temos tanto para descobrir sobre nosso vizinho cósmico. As velocidades com que as estrelas giram em torno do buraco negro Sagitário AC são impressionantes, até 7.000 km por segundo. Imagine como essa velocidade se compara ao movimento de uma nave espacial que se dirige à luz. Essa observação se tornou possível graças a telescópios modernos, como o telescópio Keck no Havaí e o telescópio espacial Hubble, que permitiram aos astrônomos registrar o movimento das estrelas a uma distância de até 25 mil anos-luz. Mas isso não é tudo. Estrelas que orbitam perto de buracos negros mostram órbitas incríveis, que podem ser comparadas a serpentes se contorcendo. Por exemplo, a estrela S2, que orbita a uma distância de apenas 14 bilhões de quilómetros do buraco negro Sagitário A asterisco, completa uma órbita em apenas 15 anos. Isso significa que seu caminho se assemelha a um complexo balé na vastidão da gravidade, onde a força a puxa para o centro, enquanto a velocidade a impulsiona para cima. Mas como as estrelas podem sobreviver tão perto de um objeto com tamanha gravidade? O segredo está no fato de que elas se movem com tamanha velocidade que a gravidade não tem tempo de engolir. Esse descobrimento indica que no centro da nossa galáxia há um buraco negro supermassivo, com uma massa que excede a do nosso Sol em mais de 4 milhões de vezes. Como isso foi descoberto? Astrônomos realizaram muitas observações, utilizando telescópios infravermelhos e radiotelescópios, que permitiram rastrear o movimento das estrelas com alta precisão. Por exemplo,
Nos últimos 20 anos de observações, foi estabelecido que as órbitas das estrelas estão se tornando cada vez mais previsíveis e suas velocidades cada vez mais impressionantes. Mas o que realmente impressiona? Algumas estrelas se movem tão rapidamente que suas órbitas começam a lembrar trajetórias hiperbólicas. E agora imagine que não são apenas estrelas aleatórias, mas um grupo inteiro formando um sistema dinâmico em torno do buraco negro. Isso significa que no centro da nossa galáxia ocorre uma constante luta de forças, onde as estrelas lutam pela sobrevivência e o buraco negro, pela absorção. Como isso afeta a formação da galáxia? Estudos mostram que a interação entre o buraco negro e as estrelas ao seu redor pode influenciar sua evolução e até mesmo a formação de novas estrelas. E o que é ainda mais fascinante, essas observações podem nos ajudar a entender como outras galáxias se formaram e como continuam a evoluir. Quando uma estrela se aproxima de um buraco negro, algo incrível acontece. Suas forças gravitacionais podem rasgar a estrela em pedaços. Esse processo é chamado de destruição por maré. Imagine uma estrela do tamanho do nosso Sol, movendo-se a uma velocidade enorme, e de repente ela se aproxima demais de um buraco negro. A gravidade do buraco negro, que pode ser milhões de vezes mais massivo do que nossa estrela, começa a agir sobre diferentes partes da estrela com diferentes forças. Como resultado, uma parte da estrela sente uma atração gravitacional muito maior do que a outra, e em um piscar de olhos, a estrela se desintegra, como uma bola de borracha que explode sob pressão excessiva. Nesta fase, os gases e os materiais da estrela são lançados no espaço a uma velocidade enorme, até várias milhares de quilômetros por segundo. E então, esses fragmentos incandescentes formam uma explosão brilhante, visível a bilhões de anos-luz. Essa explosão, ou evento de maré, pode iluminar repentinamente toda uma galáxia, e os astrônomos podem observar esse fenômeno mesmo da Terra. Mas isso não é apenas um espetáculo bonito. Nesse processo, são liberados enormes quantidades de energia, equivalentes à energia que nosso Sol emitiria ao longo de bilhões de anos. Se você pensava que isso era incrível, espere só para ver o que vem a seguir. Esses eventos podem gerar raios-x tão poderosos que podem danificar facilmente os aparelhos espaciais que estiverem por perto. Os astrônomos conseguiram registrar explosões como, por exemplo, o evento na galáxia NGC 336, onde uma estrela foi rasgada por um buraco negro com uma massa de 1 milhão de massas solares. E o mais surpreendente? Essas explosões podem ocorrer com uma periodicidade definida, pois os buracos negros podem comer estrelas que entram em seu campo gravitacional novamente e novamente, criando um ciclo de destruição por maré. Cada um desses eventos permite que os cientistas compreendam melhor a dinâmica dos buracos negros e seu impacto no meio ambiente. Existem até modelos que prevêem como essas explosões serão vistas, dependendo da composição da estrela e de sua trajetória. Isso permite que os astrônomos não apenas observem, mas também prevejam esses eventos, abrindo novos horizontes no estudo do universo. Quásares são objetos incrivelmente brilhantes, capazes de emitir luz até 1 bilhão de vezes mais intensa que nosso Sol. Imagine que no espaço existem esses astros, cujas luminosidades são comparáveis às de galáxias inteiras. Esses fenômenos são alimentados por buracos negros supermassivos, cujas massas podem atingir bilhões de vezes a massa do Sol. Mas como eles são criados? Tudo começa com grandes nuvens de gás e poeira que, ao caírem em um buraco negro, são aquecidas a temperaturas extremas, liberando potentes fluxos de energia. Por exemplo, no quasar conhecido como UGZ 261, localizado a uma distância de aproximadamente 85 bilhões de anos-luz da Terra, o buraco negro tem uma massa de cerca de 1 bilhão de massas solares e emite energia equivalente à de mais de 130 galáxias, quando combinadas. Mas isso não é tudo. Quásares não apenas emitem luz visível, mas também raios-x, tornando os objetos importantes para o estudo em diferentes intervalos do espectro eletromagnético. Eles podem estar localizados tanto nos centros de jovens galáxias quanto em galáxias antigas, o que questiona nosso entendimento sobre o desenvolvimento das galáxias e suas interações. Sabia que quásares podem ser observados mesmo a distâncias superiores a 200 bilhões de anos-luz? Isso os torna alguns dos objetos mais distantes que podem ser observados da Terra, fornecendo informações valiosas sobre a era primitiva do universo. Mas o que realmente surpreende é que quásares podem mudar sua luminosidade em questão de dias, o que indica sua compactação, pois se fossem maiores, as mudanças ocorreriam mais lentamente. Em média, seu tamanho não ultrapassa alguns dias-luz, o que questiona nossas ideias sobre as dimensões do cosmos. Por exemplo, no quásar conhecido como Ode Zenith, localizado a uma distância de aproximadamente 130 bilhões de anos-luz, observou-se um aumento de luminosidade em 3 vezes em apenas alguns dias. Isso oferece aos cientistas uma oportunidade única para estudar a física em condições de campo gravitacional extremas. Quásares também emitem poderosos jatos que podem se estender por dezenas de milhares de anos-luz,
criando impressionantes estruturas no espaço interestelar. Um desses jatos foi registrado no quasar CS-281, e sua extensão é de mais de 12 milhões de anos-luz. Esses jatos podem influenciar a formação de galáxias, aquecendo o gás ao seu redor e estimulando a formação de estrelas. E ainda há mais. Quásares podem conter em seus núcleos não apenas buracos negros, mas também outros objetos exóticos, como estrelas de nêutrons, que também podem influenciar seu comportamento. Quásares são portais para um mundo onde as leis físicas, como as conhecemos, são postas à prova. Mas sabia que nosso próprio caminho lácteo também pode conter um quasar? Mais especificamente, pode ser seu predecessor, pois existe a hipótese de que nossa galáxia poderia ter tido um núcleo ativo, semelhante a um quasar, há bilhões de anos. Blazares não são apenas quasares brilhantes, mas verdadeiros fenômenos cósmicos. Imagine que eles lançam jatos relativísticos, movendo-se quase à velocidade da luz, e direcionados exatamente para a nossa direção. Isso os torna alguns dos objetos mais brilhantes do universo. Por exemplo, um dos mais conhecidos, chamado OAF 21, pode aumentar sua luminosidade em até 8 vezes em poucos dias. Isso ocorre porque, quando o jato é direcionado para a Terra, vemos sua luz diretamente e ela parece incrivelmente brilhante. Mas isso não é tudo. Os cientistas observam que esses objetos podem mudar de luminosidade ao longo de todo o período observado, criando um efeito de piscar que faz os astrônomos se perguntarem sobre a física dos buracos negros e sua interação com o meio ambiente. É interessante que os blazares possam estar a mais de 1 bilhão de anos-luz de nós, mas sua luz ainda pode alcançar a Terra com uma intensidade incrível. Isso nos dá uma oportunidade única de estudar suas propriedades. Por exemplo, no século XX, os astrônomos começaram a notar a relação entre a atividade dos blazares e sua luminosidade variável, o que levou ao desenvolvimento de novos modelos explicativos desses fenômenos. Além disso, esses jatos podem lançar matéria a distâncias de até 1 milhão de anos-luz, criando grandes estruturas que podem ser observadas mesmo nos mais poderosos telescópios. E o que é ainda mais impressionante? Esses grandes jatos de matéria são, na verdade, o resultado de um disco acrético poderoso que rodeia um buraco negro, onde a temperatura pode atingir milhões de graus, e a pressão é tão alta que cria um verdadeiro turbilhão cósmico. Cientistas ao redor do mundo trabalham para desvendar os mistérios dos blazares, pois eles podem nos ajudar a entender não apenas a evolução das galáxias, mas também a própria natureza da matéria no universo. Paralelamente, alguns pesquisadores sugerem que o estudo dos blazares pode levar a novas descobertas na área da matéria escura e energia. E o motivo? Sua atividade pode indicar como os buracos negros influenciam seu entorno ao longo de bilhões de anos. Isso significa que cada explosão observada pode abrir novos horizontes em nossa cosmologia. Portanto, os blazares não são apenas objetos de observação, mas chaves para desvendar muitos mistérios que ainda não foram resolvidos. Buracos negros são capazes de realizar verdadeiros milagres no espaço, agindo como catapultas gravitacionais que aceleram estrelas a velocidades fantásticas, superiores a milhares de quilómetros por segundo. Imagine um momento em que uma estrela se aproxima de um buraco negro e é capturada pelo seu campo gravitacional poderoso. A força de atração se torna tão forte que a estrela começa a orbitar ao redor do buraco negro a uma velocidade inimaginável. Esse movimento, conhecido como acréscimo, cria um disco de acréscimo, um anel quente de gás e poeira que orbita a uma velocidade que pode atingir 30% da velocidade da luz. Mas o mais incrível é que algumas estrelas podem ser lançadas para fora da galáxia por um fenômeno chamado slalom gravitacional. Quando uma estrela passa muito perto de um buraco negro, ela pode receber um empurrão do campo gravitacional, resultando em um aumento repentino de sua velocidade. Por exemplo, a estrela S5HVS1, descoberta em 2006, viaja a uma velocidade de aproximadamente 350 km por segundo. Isso não é apenas velocidade. É um verdadeiro corredor espacial que deixou sua galáxia natal graças à interação com o buraco negro. Mas isso não é tudo. Eventos como a fusão de buracos negros podem gerar ondas gravitacionais que se espalham por todo o universo, abrindo novos horizontes para os astrônomos. Essas ondas foram registradas pela primeira vez em 2015, e seu estudo permite não apenas estudar os buracos negros, mas também monitorar a dinâmica de toda a galáxia. O que é mais impressionante? Algumas estrelas lançadas dessa maneira podem viajar bilhões de anos antes de colidirem com outra galáxia ou sistema estelar, gerando novas estrelas e planetas em novos locais. Buracos negros duplos representam uma verdadeira enigma cósmico. Quando dois buracos negros estão em pares, eles começam a girar um em torno do outro, criando efeitos gravitacionais incríveis. Imagine duas entidades invisíveis, cada uma com massa várias vezes maior que a do nosso Sol, se aproximando lentamente, emitindo ondas gravitacionais poderosas que podem ser registradas na Terra.
Essas ondas são como ondulações na água causadas pela queda de uma pedra, mas no caso dos buracos negros, essa queda ocorre em uma escala que podemos sentir apenas com a ajuda de detectores extremamente sensíveis. O mais impressionante é que, quando esses eventos ocorrem, a energia liberada no processo é equivalente à energia liberada por 1 trilhão de sóis ao longo de todo o seu tempo de existência. Isso significa que, em apenas algumas frações de segundo, o espaço pode se tornar tão poderoso quanto para obscurecer a luz das galáxias. A observação desses eventos tornou-se possível graças ao Observatório LIGO, que, em 2015, registrou pela primeira vez ondas gravitacionais provenientes da fusão de dois buracos negros a mais de 1 bilhão de anos-luz de distância. As ondas gravitacionais criadas por essa fusão vibram no espaço e no tempo, e sua amplitude é de apenas alguns quilômetros, mas isso é suficiente para que os detectores captem essas oscilações com uma precisão incrível. Mas isso ainda não é o mais estranho. No processo de fusão, os buracos negros não simplesmente se fundem em um. Eles criam um fenômeno explosivo conhecido como colapso gravitacional, que pode gerar novos buracos negros ou mesmo lançar estrelas a distâncias imensas. Se você pensava que isso já era chocante, espere. Os cientistas acreditam que nossa galáxia pode conter milhões de pares de buracos negros, aguardando o momento de se unirem e causar ondas gravitacionais poderosas que possamos registrar. E o mais impressionante: existe a possibilidade de que a fusão de dois buracos negros crie um novo buraco negro, que será várias vezes maior do que qualquer um dos originais, colocando em dúvida todos os nossos conceitos sobre as escalas cósmicas. A primeira detecção direta de ondas gravitacionais ocorreu em 25 de setembro de 2016, quando o Observatório LIGO registrou oscilações no espaço-tempo, causadas pela fusão de dois buracos negros, com massas de 29 e 36 massas solares. Esses gigantes estavam a uma distância de 1 bilhão e 30 milhões de anos-luz da Terra, e seu encontro ocorreu aproximadamente 3 bilhões de anos antes de termos registrado seus efeitos. Imagine só, a fusão de buracos negros tão massivos que seus campos gravitacionais distorcem a própria teia do universo. Durante esse evento, foi liberada uma quantidade de energia equivalente à que o Sol emite em 33 bilhões de anos. As oscilações que registramos eram tão pequenas que sua amplitude era de apenas 1 trilionésima parte de 1 metro, menor do que o diâmetro de um átomo de hidrogênio. As pesquisas indicaram que essas ondas gravitacionais são uma prova direta da existência de buracos negros e de sua evolução, oferecendo uma nova perspectiva sobre a dinâmica dos objetos celestes. E o que é ainda mais surpreendente, a comunidade científica acredita que esses eventos podem ocorrer centenas de vezes por segundo em todo o universo, mas nossa tecnologia atual permite registrar apenas os mais poderosos deles. Essa descoberta não apenas confirmou as previsões de Albert Einstein, mas também forneceu aos cientistas ferramentas para estudar aspectos anteriormente inacessíveis dos buracos negros. Modelos matemáticos mostram que nesse processo, os buracos negros não apenas colidem, mas dançam em um complexo intercâmbio gravitacional que dura milhões de anos. E o que dizer sobre entender o que acontece nos últimos instantes antes da fusão? Uma black hole pode estar girando a uma velocidade que supera a velocidade da luz em 11 vezes, e quando elas se aproximam, seu giro cria condições incríveis que são difíceis de imaginar. É como se dois gigantes cósmicos tivessem forças de atração tão poderosas que criam ondas que podem viajar através de bilhões de anos-luz para nos alcançar. Todo esse processo mostra como o nosso universo é infinitamente complexo e fascinante, e ainda há tanto por descobrir. Ao se fundirem buracos negros, é liberada uma energia equivalente àquela que todas as estrelas da visível do universo juntas emitiram ao longo de 1 bilhão de anos. Imagine que isso ocorre em apenas uma fração de segundo. Na verdade, no momento do impacto, dois buracos negros podem liberar 33% de toda a sua massa na forma de ondas gravitacionais. Essas ondas viajam pelo espaço à velocidade da luz e são capazes de curvar o espaço-tempo, criando oscilações que podem ser registradas por detectores como o LIGO. Quando dois buracos negros se aproximam, elas começam a girar uma em torno da outra, e a velocidade de seu movimento pode atingir valores incríveis, até metade da velocidade da luz. E é aqui que começa um verdadeiro espetáculo. No momento da fusão, é liberada uma quantidade de energia na forma de ondas gravitacionais que é milhões de vezes maior do que a potência de todas as estrelas de nossa galáxia. E o que é ainda mais surpreendente? Essa energia pode ser tão poderosa que, se pudéssemos vê-la com nossos próprios olhos, a luz desse evento poderia ofuscar toda a galáxia. No processo de fusão, os buracos negros não apenas se fundem, eles literalmente rasgam o espaço ao seu redor, criando turbilhões que podem afetar a matéria a distâncias de bilhões de anos-luz. Para comparação, a fusão de dois buracos negros, cada um com uma massa de 30 vezes a massa do Sol, pode liberar 3 vezes mais energia do que todas as estrelas que podemos observar no nosso cosmos. Isso não é apenas mais um fenômeno astronômico.
É equivalente a uma grande explosão que poderia tornar a visível do universo mais brilhante por um momento, como se milhões de supernovas tivessem sido acesas no céu. É importante notar que essa energia não se perde, mas se dissipa no infinito, criando ondas remanescentes que continuam sua jornada pelo espaço e tempo, e podem ser capturadas apenas com as tecnologias mais modernas. Interessante é que eventos como esses podem ajudar os cientistas a entender melhor a natureza da gravidade e a estrutura da própria visível do universo. No momento, esses eventos de fusão de buracos negros ocorrem a distâncias que são difíceis de imaginar, e cada vez que isso ocorre, temos a oportunidade de espiar o desconhecido. O encontro de buracos negros resulta em um efeito impressionante. Um empurrão que pode acelerar o buraco negro recém-formado até uma velocidade de 5.000 km por segundo. Imagine, quando dois buracos negros, cada um com uma massa de várias vezes a massa do Sol, colidem, ocorre uma liberação colossal de energia, expressa em ondas gravitacionais. Essas ondas não são apenas vibrações do espaço-tempo, mas também um poderoso mecanismo que pode criar um raio assimetricamente, que afeta o buraco negro, fazendo-o se mover a uma velocidade incrível. É como se uma rocha fosse lançada ao espaço com a ajuda de uma explosão, mas em vez de usar combustível, ela usa ondas gravitacionais resultantes do encontro. Agora imagine que, após esse encontro, forma-se um buraco negro que não pode ser simplesmente ignorado. Ele começa a se mover em direção oposta ao raio. Esse efeito foi registrado no ano 20 do século XXI, quando observações do encontro de buracos negros, LIGO e Virgo, mostraram que a velocidade do novo buraco negro pode atingir valores tão colossais que é difícil de imaginar em um contexto de objetos familiares. E agora imagine que um buraco negro, movendo-se a uma velocidade de 5.000 km por segundo, pode deixar um rastro de ondas gravitacionais que viajam pelo espaço por bilhões de anos e, eventualmente, possam chegar à Terra. Isso abre novos horizontes para astrônomos e físicos. Como esses buracos negros podem influenciar a estrutura das galáxias? Como eles podem interagir com outros objetos celestes em seu caminho? E o que é ainda mais surpreendente, se esses buracos negros podem se mover a essa velocidade, quanto tempo eles podem levar para se mover entre galáxias, possivelmente até distâncias que transcendem nosso entendimento? Quando um buraco negro se encontra exatamente entre um observador e uma fonte de luz distante, ocorre uma verdadeira magia. Surge o fenômeno, conhecido como Anel de Einstein. Imagine que você está olhando para uma estrela, mas em vez de ver uma imagem clara, vê um anel perfeitamente formado. Isso ocorre porque o forte campo gravitacional do buraco negro distorce a luz que passa por ele, criando um efeito que os cientistas chamam de lentes gravitacionais. Nesse estado, a luz de longe se curva e forma um anel que pode ser observado da Terra. Mas isso não é tudo. A largura desse anel pode chegar a 30% do diâmetro do buraco negro. Sabia que há algo ainda mais impressionante? Os cientistas calcularam que para observar um anel assim é necessário um grau de precisão de 1%. Caso contrário, toda a magia desaparece. Nesse processo participam não apenas buracos negros, mas também galáxias massivas, que podem atuar como lentes. Pesquisas mostram que esses anéis podem surgir até mesmo na presença de várias fontes de luz, criando o efeito de múltiplos anéis ao redor de um buraco negro. 80% das estruturas anelares observadas foram registradas dentro de 100 milhões de anos-luz da Terra, abrindo um mundo inteiro para os astrônomos. Mas como os cientistas podem registrar isso? Com a ajuda de telescópios extremamente poderosos como o Hubble e o James Webb, que são capazes de captar os sinais de luz mais fracos. E isso não é tudo. Em alguns casos, os anéis de Einstein servem não apenas como efeitos visuais, mas também ajudam os astrônomos a determinar a massa e a rotação dos buracos negros com uma precisão incrível. Por exemplo, um dos anéis mais conhecidos foi registrado em 2006, quando os cientistas conseguiram obter uma imagem clara de um anel ao redor de um buraco negro em uma galáxia a mais de 700 milhões de anos-luz de distância. Essa descoberta confirmou a teoria de que os campos gravitacionais podem ter efeito sobre a luz mesmo em distâncias tão grandes. Imagine que cada anel pode carregar informações sobre o estado mais primitivo do universo, quando ele ainda estava se expandindo. Os cientistas ainda não conseguem explicar completamente como os buracos negros podem criar esses anéis, e cada nova descoberta só adiciona mistérios a esse tema fascinante. E o mais impressionante de tudo é que, com esses anéis, podemos olhar para o passado do universo, obtendo informações sobre estrelas que morreram há bilhões de anos. Imagine, no lugar do nosso Sol aparece um buraco negro com a mesma massa. E de repente tudo parece que deve continuar igual, as órbitas dos planetas não mudam, eles continuam a se mover pelos seus caminhos habituais, mas a Terra mergulha na escuridão total. A temperatura começa a cair rapidamente. Em algumas semanas já estará em menos 30 graus Celsius, e em um mês em menos 100 graus. Em 3 meses, a temperatura na superfície será a mesma que nas profundezas da Antártida,
onde a temperatura pode chegar a menos 100 graus. Mas o pior é a ausência total de luz. Os raios solares que antes iluminavam e aqueciam nosso planeta desaparecerão, e nos encontraremos em um abismo de escuridão. Árvores e plantas que dependem da fotossíntese começarão a morrer, e em algumas semanas a Terra enfrentará uma catástrofe. Sem a luz solar haverá uma redução drástica dos estoques de oxigênio, e os ecossistemas desmoronarão. No horizonte não haverá amanheceres, poentes, nem estrelas, apenas uma escuridão interminável. Na profunda escuridão, não apenas as plantas, mas também os animais que dependem da luz para se orientar e procurar comida, começarão a desaparecer. Além disso, se imaginarmos que o buraco negro tem a mesma massa que o nosso Sol, a força gravitacional permanecerá a mesma, e os planetas continuarão a orbitar em torno dele da mesma forma que orbitam em torno do Sol. Isso cria um paradoxo. Continuaríamos a existir no movimento orbital habitual, mas as condições na superfície se tornariam insuportáveis. E o mais chocante é que a gravidade do buraco negro é tamanha que ele poderia engolir a Terra se estivéssemos muito próximos, mas nem perceberíamos mudanças na órbita. E ainda mais interessante, os cientistas calcularam que, se o buraco negro estivesse no lugar do Sol, sua luminosidade seria zero, mas ele ainda poderia influenciar o movimento de outros corpos no sistema solar. Isso abre novos horizontes no estudo dos buracos negros e seus efeitos no ambiente ao redor. A questão é: quanto tempo nos restaria antes do desaparecimento total de toda a vida no planeta sem a luz solar? Buracos negros de massa intermediária representam uma das categorias mais misteriosas de objetos no universo, com massa variando de 100 a algumas, centenas de milhares de massas solares. Já se perguntou como eles se formam? Normalmente isso ocorre durante a colisão de aglomerados estelares, onde estrelas se aproximam e podem se unir em objetos mais massivos. Essas interações resultam na formação de buracos negros, que podem se tornar os centros dos aglomerados, absorvendo estrelas e gás ao redor. Mas isso não é tudo. Alguns cientistas sugerem que buracos negros de massa intermediária podem ser os restos das primeiras estrelas que se formaram na jovem universo, e seu processo de formação pode ter ocorrido em condições diferentes das atuais. A existência dessas estrelas, conhecidas como População 3, poderia ter levado à formação de buracos negros com massa de centenas de massas solares, abrindo novos horizontes em nosso entendimento da evolução cósmica. Sabia que buracos negros de massa intermediária podem influenciar significativamente a dinâmica das galáxias? Eles podem atuar como catalisadores para a formação de buracos negros mais massivos, quando se unem, resultando em buracos negros supermassivos, que geralmente estão no centro das galáxias. Mas como exatamente eles podem evoluir para se tornarem esses gigantes? Pesquisas mostram que o processo de absorção de material estelar e fusão com outros buracos negros desempenham um papel crucial nisso. Nas últimas décadas, astrônomos descobriram alguns candidatos a buracos negros de massa intermediária, como o objeto designado como XD 254, que está no centro de um aglomerado estelar. Esse objeto tem uma massa de cerca de 100 massas solares e aparentemente é resultado da fusão de vários buracos negros menores. Essa descoberta questiona as representações tradicionais da formação de buracos negros e destaca o quanto ainda desconhecemos sobre sua origem. E agora, imagine buracos negros que podem influenciar não apenas as estrelas, mas também a formação de galáxias inteiras, criando condições para a formação de novos sistemas estelares. Pesquisas mostram que em proximidade de buracos negros de massa intermediária, estrelas podem se formar mais rapidamente do que em outras áreas da galáxia, tornando-os centros de formação ativa das estrelas. Mas como esses buracos negros afetam o espaço ao redor? Isso é uma das perguntas mais intrigantes da astronomia, pois seu efeito gravitacional pode alterar as trajetórias de movimento das estrelas, criando sistemas dinâmicos complexos. A questão de quantos desses buracos negros existem em nosso universo permanece aberta, e as estimativas variam de dezenas a bilhões, tornando seu estudo especialmente relevante. Sabia que sua existência pode lançar luz sobre os mistérios da formação das estruturas no universo? Isso abre novas possibilidades para a busca de respostas às perguntas sobre nosso cosmos. Imagine que nos primeiros instantes após o Big Bang, quando a temperatura atingia trilhões de graus, o espaço poderia formar buracos negros primários, que eram diferentes daqueles que observamos hoje. Esses objetos hipotéticos surgiam em locais com densidade anormalmente alta de matéria, quando as forças gravitacionais colossais começavam a dominar todas as outras forças. O mais impressionante é que suas massas podiam variar de algumas massas solares a milhões de massas solares, mas seus tamanhos eram tão pequenos que podiam caber em objetos do tamanho de um átomo. Esses buracos negros, conhecidos como primários, poderiam ter se formado antes mesmo da formação das estrelas e galáxias, e sua existência poderia explicar muitos mistérios da cosmologia. Agora, imagine que eles poderiam ter se tornado centros para a formação das primeiras galáxias,
atraindo gás e poeira, que mais tarde se aglomeravam em estrelas. É interessante que os buracos negros primários poderiam ser responsáveis pela distribuição desigual de matéria no universo, o que levou à formação das estruturas que observamos hoje. Mas isso ainda não é o mais estranho. Alguns cientistas sugerem que esses buracos negros poderiam estar relacionados com a matéria escura, que compõe cerca de 26% de toda a matéria do universo. Como esses objetos minúsculos, mas poderosos, poderiam ter influenciado a formação do nosso universo? Seus campos gravitacionais eram tão fortes que poderiam capturar o espaço ao redor, criando condições para a formação das primeiras estrelas. Sabia que, segundo algumas teorias, os buracos negros primários poderiam ter sido a causa da formação dos primeiros fluxos relativísticos, que então se tornaram a base para a formação das galáxias. Se você achava isso incrível, então espere mais. Alguns desses buracos negros poderiam ter existido até hoje, passando por bilhões de anos de evolução e permanecendo invisíveis para os instrumentos modernos. Isso abre um novo mundo para os astrônomos, que procuram maneiras de detectá-los e estudá-los. E o que é ainda mais impressionante, seu impacto poderia ter deixado rastros no resíduo cósmico, que ainda é estudado por cientistas ao redor do mundo, tentando desvendar os mistérios do nosso cosmos. Imagine buracos negros cujas massas são menores que a de um asteroide. Esses pequenos objetos, formados no início do universo, seriam incrivelmente menores em comparação com os buracos negros que vemos hoje. Mas o mais impressionante é que, segundo a teoria de Hawking, esses buracos negros menores já teriam se evaporado completamente até hoje devido ao efeito de Hawking. Como isso funciona? Devido a flutuações quânticas no espaço-tempo, eles perdem massa emitindo radiação, como se queimassem diante dos nossos olhos. O que é surpreendente é que quanto menor o buraco negro, mais rápido ele se evapora. Por exemplo, um buraco negro com uma massa de 1 kg se evaporaria em apenas 10 trilhões de anos. Mas o que acontece com buracos negros ainda menores? Esses buracos negros primários, cujas massas podem ser comparadas à de uma pedra, desaparecem em questão de minutos em um processo que parece quase mágico. E o mais estranho é que esses buracos negros minúsculos poderiam ter existido no nosso cosmos, mas não podemos detectá-los, pois eles se evaporaram antes que pudéssemos notá-los. A descoberta de Hawking coloca em dúvida nossas ideias sobre a natureza dos buracos negros e sua evolução. Olhe para isso. Se buracos negros com massas várias vezes maiores que a da Terra pudessem ter-se formado na jovem universo, seus resíduos poderiam emitir uma quantidade significativa de energia na forma de radiação, que ainda hoje poderia influenciar o cosmo ao nosso redor. E o que é ainda mais chocante? Pesquisas indicam que essa radiação poderia influenciar a formação das primeiras estrelas e galáxias, criando condições para o surgimento da vida. Isso significa que no coração do nosso universo poderiam estar escondidos mistérios que estamos apenas começando a entender. Modelos científicos que levam em conta esses buracos negros minúsculos podem mudar nossa visão da evolução cósmica. Cientistas continuam a procurar evidências da existência desses buracos negros, utilizando tecnologias e métodos de observação que nunca estiveram disponíveis antes. Mas uma pergunta surge: se esses buracos negros primários realmente existiram, como poderiam ter influenciado nossa galáxia? Singularidades nuas são um verdadeiro mistério na cosmologia, desafiando nossas ideias sobre a natureza do espaço e do tempo. E se eu disser que esses objetos teoricamente podem existir sem horizonte de eventos? Isso significa que eles não têm uma fronteira além da qual a informação se perde, como ocorre com buracos negros. Cientistas, como John Wheeler, discutiram ativamente a ideia da censura cósmica, segundo a qual as singularidades nuas não podem surgir no mundo real, pois contradizem os princípios da física que conhecemos. Mas imagine, uma singularidade onde a matéria se comprime até tamanhos infinitamente pequenos e todas as leis da física, como as entendemos, param de funcionar. Como isso é possível? Isso levanta muitas questões sobre a própria natureza da gravidade e a estrutura do espaço-tempo. Algumas teorias sugerem que as singularidades nuas poderiam surgir em condições não padrão, por exemplo, durante o colapso de uma estrela massiva, mas com violação dos processos normais. Paralelamente, os estudos mostram que existe a possibilidade de interação entre essas singularidades e efeitos quânticos, o que pode levar a novas formas de matéria. E se eu disser que os estudos indicam que, em alguns modelos do universo, especialmente no contexto da teoria das cordas, as singularidades nuas podem ter um papel crucial na compreensão do multiverso. Isso abre portas para um número infinito de possibilidades, incluindo a existência de outros universos onde as leis físicas podem ser completamente diferentes. Em alguns casos, essas singularidades podem estar relacionadas com a maneira como entendemos o tempo. Elas podem não ser apenas pontos, mas portais para outras realidades. Mas isso não é tudo. Os cientistas continuam a procurar maneiras de experimentar ou refutar a existência das singularidades nuas, utilizando observatórios de alta tecnologia e previsões baseadas em modelos matemáticos.
Com cada novo descobrimento, nos aproximamos da solução desses mistérios cósmicos, e talvez um dia possamos entender por que esses objetos incríveis, como as singularidades nuas, existem na fronteira do nosso entendimento. E se eu disser que alguns estudos indicam até mesmo a possibilidade de sua influência na formação de galáxias? Imagine que existem túneis invisíveis que conectam buracos negros com buracos brancos em outros cantos do universo, e esses túneis são chamados de buracos de minhoca. As teorias científicas afirmam que essas estruturas podem não ser apenas uma fantasia, mas objetos reais que podem existir devido às propriedades do espaço-tempo. No século XX, os físicos Albert Einstein e Nathan Rosen propuseram pela primeira vez a ideia desses túneis, e desde então os cientistas continuam a investigar suas propriedades potenciais. O mais impressionante nesses buracos de minhoca é que eles podem reduzir a distância entre dois pontos no universo, criando o efeito de transporte instantâneo. Você sabia que se tivéssemos a possibilidade de passar por um desses túneis, poderíamos chegar ao outro lado de uma galáxia em apenas alguns minutos? As pesquisas indicam que se esses buracos de minhoca realmente existissem, seu tamanho poderia variar de microscópico até tamanhos que poderiam acomodar uma estrela inteira. Mas espere, não é tudo. Imagine se esses túneis pudessem mudar de forma e tamanho dependendo da energia que passasse por eles. Isso abre portas para as mais inesperadas possibilidades, incluindo a possibilidade de viagens no tempo. Em teoria, se um buraco de minhoca permanecesse estável, ele poderia permitir que visitássemos não apenas diferentes pontos do espaço, mas também diferentes momentos do tempo. No entanto, infelizmente, buracos de minhoca estáveis são algo que ainda não podemos criar ou descobrir. Além disso, os cientistas acreditam que para manter uma estrutura dessas, seria necessária uma matéria exótica com densidade energética negativa, da qual ainda não sabemos como obter. Você não vai acreditar, mas algumas teorias afirmam que esses túneis podem estar relacionados com a matéria escura, que compõe quase 96% de toda a matéria no universo. Isso levanta muitas perguntas sobre como percebemos o espaço e o tempo. Será que uma pessoa que entrasse em um buraco de minhoca poderia acabar em uma universidade paralela? Qualquer que seja a realidade, os buracos de minhoca continuam sendo um dos aspectos mais misteriosos e intrigantes da astrofísica moderna. Mas o que realmente impressiona é que alguns cientistas acreditam que esses túneis podem não ser apenas teóricos, mas parte da nossa realidade esperando para ser descobertos. Os buracos brancos representam uma das conceitos mais enigmáticos na astrofísica, sendo teoricamente opostos aos buracos negros. Imagine que um buraco branco é algo como uma fonte cósmica, de onde a matéria e a energia podem ser lançadas, mas nada pode entrar. Isso parece loucura, não é mesmo? Mas vamos mergulhar mais fundo nessa teoria. Se os buracos negros absorvem tudo ao redor, inclusive a luz, então, segundo os cientistas, os buracos brancos poderiam lançar substâncias com uma força imensa, criando explosões inimagináveis. Dentro da teoria da relatividade geral de Albert Einstein, os buracos brancos podem estar conectados aos buracos negros através de certos pontes, chamados de wormholes. E o que realmente intriga é que esses wormholes poderiam servir como uma espécie de saída de um buraco negro para um buraco branco. Sabia o que isso significa? Isso abre a porta para a possibilidade de viagens no tempo e no espaço, onde você poderia escapar de uma parte do universo e aparecer em outra completamente diferente. O que é ainda mais chocante é que alguns físicos sugerem que os buracos brancos poderiam ser fontes de matéria para novas estrelas e planetas. Por exemplo, imagine uma estrela surgindo de um buraco branco, materializando-se do nada em segundos. Como isso é possível? Isso está relacionado ao fato de que, segundo os cálculos, nos buracos brancos pode ocorrer algo que quebra as leis físicas habituais. Eles poderiam emitir uma quantidade imensa de energia, semelhante à maneira como as estrelas irradiam luz, mas sem serem acessíveis a objetos materiais. Agora, imagine que os buracos brancos não existem isoladamente, mas em aglomerados, criando verdadeiras fábricas de novas galáxias. Isso abre horizontes inimagináveis para a compreensão de nosso universo e sua origem. Alguns cientistas até sugerem que os buracos brancos poderiam estar relacionados com a matéria escura, que compõe a maior parte do nosso universo, mas permanece invisível para nós. E aqui está mais uma pergunta. Se os buracos brancos realmente existem, como podemos detectá-los? Uma possível pista pode estar nas observações de explosões de alta energia em regiões do espaço onde possivelmente existiram buracos negros no passado. É interessante que, em alguns casos, os astrônomos já registraram essas explosões, o que levanta questões sobre a natureza desses fenômenos. No final das contas, se os buracos brancos realmente existem, eles poderiam se tornar a chave para entender não apenas nosso universo, mas também a própria natureza das coisas, como a conhecemos. O que você acha que eles poderiam representar no futuro de nossa cosmologia? De acordo com o princípio holográfico, toda a informação que cai em um buraco negro pode ser registrada em sua superfície bidimensional do horizonte de eventos. Isso pode parecer uma ficção científica, mas imagine.
Toda essa informação sobre estrelas, planetas e até mesmo sobre os próprios buracos negros caberia em um disco plano que circunda essa misteriosa região do espaço. Já pensou como essa ideia incrível pode mudar nossa compreensão do espaço e do tempo? O princípio holográfico se baseia no trabalho de cientistas como Yashvili e T. Hooft, que pela primeira vez propuseram esse conceito nos anos 90 do século XX. Eles demonstraram que a informação não se perde ao entrar em um buraco negro, mas é preservada em sua superfície, como se fosse gravada em uma fita, registrando todos os eventos. Isso coloca em questão a física clássica, onde a informação é considerada perdida ao cruzar o horizonte de eventos. Mas como isso funciona na prática? A física dos buracos negros pode ser explicada pela teoria das cordas, que descreve as partículas elementares como cordas vibratórias. Isso significa que toda a informação sobre o espaço tridimensional pode ser projetada em uma superfície bidimensional. Você pode imaginar como, nesse contexto, os buracos negros se tornam não apenas aspiradores cósmicos, mas verdadeiros arquivos de toda a informação sobre o universo. Mas isso não é tudo. O princípio holográfico pode explicar outros enigmas, como o paradoxo da informação do buraco negro. Com cada novo descobrimento, nos aproximamos da compreensão de que a informação pode não ser apenas perdida, mas transformada. Físicos como Lev Sukin continuam a explorar essa área, e seus trabalhos abrem novos horizontes na compreensão da mecânica quântica e da gravidade. Você sabia que alguns cientistas até sugerem que nosso universo pode ser uma holograma, onde a realidade tridimensional é na verdade uma projeção de informação bidimensional? Isso pode significar que tudo o que conhecemos sobre o mundo físico é apenas uma ilusão. Mas o que realmente é chocante? Se toda essa informação sobre nosso mundo pode ser registrada na superfície de um buraco negro, o que isso diz sobre a natureza do próprio espaço e do tempo? Os cientistas continuam a procurar respostas, e cada novo experimento pode trazer descobertas inesperadas sobre como o universo está estruturado. Imagine um buraco negro onde a entropia, aparentemente, viola todas as leis de termodinâmica que conhecemos. Ela é proporcional à área do horizonte de eventos, e não ao volume. Essa descoberta, feita por físicos, incluindo o famoso Stephen Hawking, revolucionou nossa compreensão sobre como o universo funciona. Sistemas termodinâmicos comuns, como o gás em um balão, têm entropia que aumenta com o aumento do volume, mas no buraco negro a situação é completamente diferente. O aumento da área do horizonte de eventos aumenta a entropia. Você sabe o que isso significa? O horizonte de eventos do buraco negro é a fronteira além da qual nada pode escapar, nem mesmo a luz. Portanto, se você pudesse desmembrar toda a informação contida no buraco negro na superfície do horizonte de eventos, ela teria uma dimensão equivalente a uma superfície bidimensional. Isso questiona a visão tradicional de uma realidade tridimensional e levanta a questão: como essa informação é armazenada e processada? Experimentos científicos mostram que buracos negros podem ter entropia igual a uma quarta parte da área do horizonte de eventos, expressa em unidades de Planck. Isso parece complicado, mas imagine. Se a área do horizonte de eventos for de 30 km², a entropia pode atingir números incríveis, colocando novas questões sobre a natureza da matéria e da energia. Mas isso não é tudo. Essa proporção pode explicar por que buracos negros se comportam como sistemas termodinâmicos, trocando calor e energia com o ambiente circundante. Essa descoberta foi a base para a criação de uma teoria segundo a qual buracos negros podem emitir calor, conhecido como radiação de Hawking, questionando a própria essência do buraco negro. E ainda mais surpreendente, estudos mostram que se um buraco negro perder massa, ele tende a diminuir a área do horizonte de eventos, o que por sua vez afeta o nível de sua entropia. Assim, buracos negros podem diminuir e aumentar, mantendo suas propriedades únicas que não se encaixam nas leis termodinâmicas comuns. Isso abre portas para novos paradigmas na compreensão da gravidade e da mecânica quântica. A questão é, como isso pode influenciar nossa compreensão da informação no cosmos? Buracos negros, sobre os quais sabemos muito pouco, na verdade têm temperatura, e essa descoberta mudou nossa compreensão deles. Mas como é possível? Quando falamos sobre buracos negros, frequentemente imaginamos abismos sem fundo, absorvendo tudo em seu caminho. No entanto, segundo a teoria de Hawking, eles emitem radiação térmica, que pode variar dependendo de sua massa. Por exemplo, quanto menor o buraco negro, maior sua temperatura, e pode chegar a centenas e milhares de graus na escala Kelvin. Isso significa que buracos negros minúsculos com massa semelhante à da Terra podem ter temperaturas na ordem de bilhões de graus, enquanto buracos negros gigantescos, como aqueles que estão nos centros das galáxias, podem ser apenas um pouco mais quentes que o fundo cósmico, apenas alguns graus acima do zero absoluto. O mais interessante é que esses buracos negros podem estar em equilíbrio térmico com a radiação circundante, permitindo que eles absorvam e emitam energia,
como um objeto comum no mundo cotidiano. Se a temperatura do buraco negro coincide com a temperatura do fundo cósmico, ele não perde nem ganha energia, criando um efeito de equilíbrio termodinâmico. Isso é incrível, mas essas condições podem surgir durante a interação do buraco negro com a matéria e a radiação em sua vizinhança. Portanto, quando um buraco negro absorve matéria, como gás ou estrelas, ele pode acumular calor, aumentando sua temperatura. Se ele emitir mais energia do que absorve, sua temperatura cai. E agora imagine que, durante esse processo de interação, os buracos negros podem respirar de certa forma, mantendo o equilíbrio com o meio ambiente. Mas como isso afeta sua evolução e a nossa? Você está pronto para descobrir como essa descoberta pode mudar nossa compreensão do próprio espaço e do tempo? Imagine que você está caindo rapidamente em um buraco negro e, de repente, uma parede de fogo aparece diante de você. Isso não é apenas uma fantasia, mas um problema real conhecido como paradoxo do firewall. Esse conceito faz com que os cientistas se debrucem sobre os paradoxos da mecânica quântica e da teoria da relatividade geral. O que acontece na linha do horizonte de eventos, onde o espaço e o tempo começam a se comportar de maneira completamente diferente. De acordo com a teoria, se você cruzar essa linha, sua jornada não terminará em uma morte instantânea, mas sim em uma colisão com o firewall. Esse firewall, na verdade, representa uma zona de campo onde a energia e a informação que se dirigem ao buraco negro podem aumentar drasticamente, transformando tudo em chama. Você sabia o que isso significa? Você pode não apenas queimar, mas também se deparar com questões sobre como a informação é preservada no cosmos. Isso coloca em dúvida a própria essência da informação na mecânica quântica, pois ela não deve desaparecer. O paradoxo do firewall abre portas para o entendimento de como a interação entre gravidade e mecânica quântica pode alterar nossa percepção da realidade. Mas isso ainda não é o mais estranho. Imagine que no momento da colisão com a parede de fogo você pode ver algo que viola todas as leis da física. Estudos realizados por cientistas como Stephen Hawking e John McCone mostram que, em alguns casos, a informação não é perdida, mas reescrita em algo novo. Isso significa que a informação, ao entrar no buraco negro, não desaparece, mas se transforma. Mas como exatamente isso ocorre? Pode-se falar que os buracos negros agem como gigantescos depósitos de informação. Estudos mostram que, sob certas condições, mesmo após um objeto cruzar a linha do horizonte de eventos, a informação pode ser recuperada. Por exemplo, quando uma estrela cai no buraco negro, suas partículas podem ser expelidas de volta na forma de radiação de Hawking, criando a possibilidade de preservação da informação. Mas essa descoberta gera ainda mais perguntas. O que exatamente acontece com a informação que entra no buraco negro? Como ela pode ser recuperada? O paradoxo do firewall não é apenas um enigma teórico, mas uma chave para entender os mais profundos mistérios do universo. Você já se perguntou como isso pode mudar nossa visão sobre buracos negros e o cosmos em geral? E o mais impressionante? Essa descoberta pode levar ao desenvolvimento de novas tecnologias que permitirão explorar o espaço em um novo nível. Você sabia que buracos negros podem ser não apenas abismos sem fundo, mas também fontes de campos elétricos poderosos? Isso parece absurdo, mas imagine um buraco negro com carga elétrica. Isso pode levar à criação de campos elétricos extremamente fortes ao seu redor, capazes de influenciar o espaço circundante. Ao redor desses buracos negros podem surgir nuvens de plasma, compostas por partículas carregadas, que, interagindo com o campo, criarão fluxos turbulentos de matéria e energia. Mas o que realmente impressiona? Esses campos podem se neutralizar rapidamente, pois partículas com cargas opostas serão atraídas e aniquiladas na região que limita o horizonte de eventos. Isso cria uma dinâmica única, onde os campos elétricos existem apenas por instantes antes de desaparecerem devido à interação com as partículas circundantes. Imagine como, em tais condições, podem se formar fenómenos incríveis, semelhantes a explosões de luz, quando partículas são expelidas para grandes distâncias no espaço. Pesquisas realizadas no século XX mostraram que, em certas condições, buracos negros podem acumular carga, e sob a influência de fatores externos, seus campos elétricos podem alcançar valores significativos, superando em potência os campos elétricos que observamos na Terra. Esses fenómenos abrem portas para novas teorias sobre como os buracos negros podem interagir com matéria e energia no cosmos. No entanto, isso é apenas o começo. Os cientistas sugerem que, como resultado dessas interações, podem surgir novas formas de matéria ou até mesmo fenómenos físicos desconhecidos. Mas o que é ainda mais intrigante? Imagine que esses buracos negros possam influenciar a formação de galáxias e sistemas estelares, criando condições para o surgimento de vida nos cantos mais inesperados do universo. Físicos continuam a investigar essas hipóteses, e cada nova descoberta pode mudar nossa compreensão da natureza dos buracos negros. Pesquisas realizadas em 2020 mostraram que, em certas condições,
Esses buracos negros podem expelir partículas carregadas a velocidades próximas à da luz, criando fenómenos espaciais poderosos. Isso pode significar que os buracos negros não são apenas pontos finais no espaço, mas participantes ativos da dinâmica cósmica. Você já se perguntou quais outros mistérios podem estar escondidos nesses objetos enigmáticos? Imagine um vazio onde partículas surgem do nada e desaparecem. É o mundo das flutuações quânticas do vácuo. Próximo a buracos negros, essas flutuações se tornam impressionantes. Pares virtuais de partícula-antipartícula, que aparecem por um instante, podem se tornar reais. Sabe o que acontece quando uma dessas partículas se aproxima demais de um buraco negro? Ela pode ser sugada para o seu abismo, enquanto a outra se distancia, tornando-se real. É como se houvesse um jogador de azar no espaço apostando sua vida. Quando uma partícula entra no buraco negro, a outra que escapou leva consigo um pedaço de energia que na verdade é o radiacionismo de Hawking. Cientistas como Stephen Hawking previam que essa radiação pode eventualmente reduzir a massa do buraco negro, o que parece coisa de ficção científica. Mas espere, ainda não é tudo. Quantas dessas pares surgem? Pesquisas indicam que no vácuo seu número pode ser incrível. Trilhões de partículas virtuais surgem e desaparecem a cada segundo. Isso significa que, a qualquer momento, podem ocorrer bilhões desses eventos no espaço. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Se os buracos negros podem perder massa devido a essa radiação, o que acontece com o próprio buraco negro? Ele pode simplesmente desaparecer em bilhões de anos, deixando apenas rastros no espaço. E o que é ainda mais chocante? Quando um buraco negro seca seu conteúdo, essa radiação pode se tornar uma fonte de energia para outros processos no espaço, influenciando a formação de estrelas e galáxias. O vácuo, que considerávamos vazio, revela-se cheio de possibilidades e mistérios. E se essas flutuações puderem levar à criação de novas formas de matéria ou até de novos universos? As questões sobre a natureza da realidade e da energia continuam a intrigar os cientistas, pois cada novo descobrimento abre portas para fatos ainda mais incríveis. Por exemplo, em buracos negros no centro de galáxias, podem ocorrer flutuações que são bilhões de vezes maiores do que qualquer fenômeno observado por nós. Isso nos deixa apenas com uma pergunta: o que ainda não sabemos sobre os buracos negros e seu papel no universo? Buracos negros giratórios ou quasares são muito mais do que simples armadilhas gravitacionais. Eles podem abrir caminho para viagens no tempo, mas para isso é necessário uma matéria exótica com densidade energética negativa. Isso parece fantástico, mas cientistas como o Dr. Kip Thorne desenvolveram teorias que confirmam essa possibilidade. Imagine, um buraco negro giratório cria uma distorção do espaço-tempo, semelhante à forma como a água gira em espiral, formando um redemoinho. Esse é o efeito que pode potencialmente conectar diferentes linhas temporais. Mas a questão é, como podemos criar essa matéria exótica? De acordo com cálculos, são necessários apenas alguns miligramas de matéria com densidade negativa para estabilizar um tubo-tempo de buraco negro. O que é mais incrível? Essa matéria ainda não foi descoberta, mas teoricamente pode existir, se, por exemplo, conseguirmos manipular o vácuo no nível quântico. E agora imagine, em uma dessas viagens você poderia ver dinossauros ou até mesmo encontrar civilizações antigas. Mas não se apressem para comemorar. Para esses deslocamentos, não basta apenas a matéria exótica, mas também tecnologias incríveis que ainda estão além do nosso entendimento. Por exemplo, para criar um túnel temporal estável seria necessária uma energia equivalente à de uma estrela inteira. Cientistas acreditam que esses túneis podem não apenas conectar diferentes pontos do espaço, mas também diferentes momentos do tempo. Isso levanta questões. Se conseguirmos observar o passado, mudaremos ele ou não? E como isso afetará nosso presente? As pesquisas sobre buracos negros continuam. Alguns experimentos, como os realizados com grandes colisores de hadrões, podem, no futuro, esclarecer esses enigmas. Especialistas acreditam que, mesmo que consigamos gerar matéria exótica, suas propriedades podem ser completamente imprevisíveis. Nesse contexto, é importante refletir: como essa matéria pode interagir com a matéria comum? Há muitas perguntas e poucas respostas. Mas uma coisa é certa: os buracos negros continuam sendo um dos objetos mais intrigantes e desconhecidos do universo, e talvez sejam justamente eles a chave para desvendar o mistério do tempo. Cada novo passo nessa área abre portas para descobertas ainda mais surpreendentes, que podem mudar nossa compreensão da realidade. Os buracos negros microscópicos representam uma das conceitos mais fascinantes da física, capazes de surgir em aceleradores de partículas em energias extremamente altas. Imagine, quando feixes de prótons colidem com energias que excedem dezenas de trilhões de elétron-volt, podem surgir condições nas quais o espaço e o tempo são curvados a ponto de surgirem esses objetos minúsculos, quase imperceptíveis. Mas o que é impressionante? Seus tamanhos podem ser menores que uma trilionésima parte de metro,
tornando-os invisíveis para a maioria dos nossos instrumentos. Mas como eles podem existir se supostamente se evaporam praticamente instantaneamente? Isso está relacionado ao efeito de Hawking, predito pelo físico Stephen Hawking em 1974, segundo o qual buracos negros podem emitir energia e perder massa até desaparecerem completamente. E agora imagine que esses buracos negros microscópicos podem existir apenas por frações de segundo, mas ainda assim capazes de gerar explosões espontâneas de energia que podem ser detectadas. É como se você estivesse na beira do oceano esperando uma onda que desaparece tão rapidamente que você nem consegue ver. Esse processo provavelmente poderia ajudar a explicar alguns fenômenos misteriosos observados no cosmos, como os raios cósmicos de alta energia que colidem com a atmosfera da Terra, com energias que excedem 1 bilhão de elétron-volt. Mas isso ainda não é tudo. A questão de como exatamente os buracos negros microscópicos podem influenciar nossa compreensão da gravidade e da mecânica quântica ainda está aberta. E você sabia que alguns cientistas sugerem que, se esses buracos negros microscópicos existissem, eles poderiam explicar a matéria escura, que, como sabemos, compõe cerca de 27% da massa total do universo? Isso abre novos horizontes para pesquisas e nos faz refletir sobre quantas coisas ainda precisamos aprender sobre a natureza da própria realidade. E a ideia mais intrigante: imagine se conseguíssemos criar buracos negros microscópicos estáveis, que não se evaporam, mas ao contrário, mantêm sua massa. Como isso poderia mudar nossa compreensão da energia e da matéria? Buracos negros desempenham um papel crucial na evolução das galáxias, e isso não é apenas um conceito abstrato, mas uma verdadeira dinâmica cósmica. Você sabia que no centro de muitas galáxias, incluindo nossa Via Láctea, existem buracos negros supermassivos, cujas massas podem atingir bilhões de massas solares? Esses buracos negros criam um campo gravitacional poderoso, que influencia o movimento das estrelas e do gás ao seu redor. Mas o que é realmente impressionante? Quando estrelas se formam e morrem nas galáxias, os buracos negros ajudam a regular esse processo. Por exemplo, durante o colapso das estrelas massivas em buracos negros, é liberada uma quantidade enorme de energia, que pode aquecer o gás ao redor, criando condições para a formação de novas estrelas. Imagine como explosões de supernovas disseminam partículas elementares e gás por toda a galáxia, e o buraco negro, ao absorver esse material, parece controlar esse processo. Mas isso não é tudo. Graças aos seus interações gravitacionais, os buracos negros podem causar a migração de aglomerados estelares e até influenciar suas órbitas. Como isso acontece? Quando estrelas passam perto de um buraco negro, elas podem ser lançadas no espaço interestelar, enquanto outras podem ser capturadas e transformadas em novos sistemas. E o que é ainda mais surpreendente? O impacto dos buracos negros na formação de estrelas pode ser tão forte que, em alguns casos, eles podem reduzir a taxa de formação de novas estrelas, impedindo a acumulação de matéria para a formação de novas estrelas. Isso resulta na formação de galáxias que parecem completamente diferentes das que estão longe dos buracos negros. Qual é a relação entre buracos negros massivos e o crescimento das estruturas galácticas? Pesquisas mostram que o tamanho do buraco negro no centro de uma galáxia é proporcional à massa total de estrelas nessa galáxia. Em outras palavras, quanto mais estrelas houver na galáxia, maior será o buraco negro que a controla. Essa descoberta altera nossa compreensão de como as galáxias evoluem e interagem entre si, destacando que os buracos negros não são apenas pontos finais no espaço, mas participantes ativos na dança cósmica. Imagine que os buracos negros não apenas absorvem, mas também emitem poderosos fluxos de matéria e energia na forma de jatos, que se estendem por milhares de anos-luz. Esses jatos podem influenciar a formação de estrelas em regiões vizinhas da galáxia. Em alguns casos, eles podem até iniciar a formação de novas estrelas em regiões distantes, disseminando os elementos necessários por toda a galáxia. E aqui surge uma pergunta: como exatamente os buracos negros influenciam as escalas e formas das galáxias? Pesquisas mostram que as interações entre buracos negros e o material ao redor podem levar à formação de estruturas galácticas únicas, como formas anelares ou espiraladas. Mas isso não é tudo. O efeito dos buracos negros na evolução das galáxias também pode explicar por que algumas galáxias parecem completamente privadas de novas estrelas. Essas galáxias podem estar sob a forte influência de um buraco negro que, ao absorver o material ao redor, suprime a formação de estrelas. Pesquisas científicas mostram que os buracos negros e a formação de estrelas são um sistema complexo e interativo, onde uma parte influencia a outra, formando o aspecto do universo em escalas que apenas começamos a entender. Imagine buracos negros que não apenas absorvem tudo o que entra em seu campo, mas também possuem algo que pode ser chamado de buracos negros peludos. Esta é um conceito baseado na teoria das cordas, que oferece uma solução surpreendente para o problema da informação perdida nos buracos negros. Em vez do horizonte de eventos tradicional que conhecemos, nesta modelo,
O buraco negro é cercado por uma parede de cordas, que representa uma estrutura composta por vibrações quânticas de cordas, que podem, de fato, absorver e reemitir informação. O mais chocante? Esta parede pode ser tão fina quanto 1/10 de milímetro, mas extremamente poderosa, mantendo todos os dados que penetram dentro. Isso significa que tudo que já entrou no buraco negro não desaparece sem deixar vestígios, mas parece se transformar em uma nova forma, criando algo completamente novo. Pesquisas científicas mostram que essa estrutura pode manter a informação em um estado quântico, o que questiona a própria natureza da realidade. Se você pensava que isso já era incrível, prepare-se para algo ainda mais fascinante. Este conceito não apenas altera nossa compreensão dos buracos negros, mas também levanta questões sobre como a informação pode ser recuperada. Cientistas como Ted Norris e seus colegas sugerem que ao colidir com um buraco negro, a informação pode ser extraída graças à interação com essa parede de cordas, abrindo novos horizontes na mecânica quântica. E o que é ainda mais chocante? À medida que aprofundamos este tema, fica claro que esses buracos negros podem servir como um portal entre diferentes estados de matéria e energia, criando a possibilidade de um multiverso. Isso abre portas para mundos dos quais nem sequer suspeitamos, onde as leis da física podem atuar de maneira completamente diferente. Cientistas continuam a explorar essas ideias e alguns afirmam que estamos à beira de entender como a própria universidade está organizada. Por exemplo, dados experimentais obtidos a partir da observação da interação de partículas em aceleradores suportam a hipótese de que a informação pode ser preservada mesmo em condições de gravidade extrema. Você acha que podemos ir tão longe nesse estudo? Com cada novo descobrimento, estamos cada vez mais próximos de desvendar os maiores mistérios do cosmos, e cada um deles, como uma corda de corda, causa ondas de ressonância em nosso entendimento da realidade. Você pode imaginar buracos negros que existem não apenas no nosso espaço tridimensional familiar? Isso parece uma ficção científica, mas algumas teorias da física sugerem que eles podem estar em dimensões adicionais que não podemos ver. Essas dimensões adicionais podem ser pelo menos 10 vezes maiores do que nosso espaço familiar, e isso abre possibilidades fascinantes para a compreensão da natureza dos buracos negros. Por exemplo, imagine um buraco negro cercado não apenas pelo espaço, mas por um mundo inteiro de dimensões adicionais, onde as forças gravitacionais funcionam de maneira diferente. Esses buracos negros poderiam ter propriedades das quais nem suspeitamos. Eles poderiam ser portais para outros universos ou linhas temporais, onde as leis físicas funcionam de maneira diferente. Sabia que alguns cientistas acreditam que buracos negros podem estar relacionados com os mesmos mecanismos que explicam a matéria escura? Isso parece incrível, mas de acordo com os estudos que sustentam a teoria das cordas, buracos negros podem estar relacionados com estados quânticos que funcionam nessas dimensões adicionais. Se considerarmos que a gravidade pode ser 1000 vezes mais forte nesses espaços, imagine como isso mudaria nossa interpretação dos buracos negros. Isso significa que eles poderiam não apenas absorver matéria, mas também interagir com outras formas de energia que ainda não conhecemos. E o mais interessante, existe uma hipótese de que buracos negros podem estar relacionados com buracos brancos, objetos teóricos que lançam matéria e energia, como se fossem o reflexo dos buracos negros. Como isso é possível? Em tais dimensões adicionais, buracos negros poderiam não apenas absorver, mas também redistribuir energia, criando novas formas de matéria. Estudos mostram que esses cenários podem existir dentro do quadro da teoria quântica, e isso abre novos horizontes para o estudo do universo. Sabia que alguns físicos afirmam que buracos negros podem ser portais temporais que conectam diferentes linhas temporais em nosso universo? Isso pode parecer um enredo de filme, mas modelos matemáticos mostram que essa possibilidade não está tão longe da realidade. Estudos realizados em 2021 sugeriram que, se os buracos negros realmente existirem nesses espaços, eles poderiam ter propriedades completamente diferentes das que observamos em nosso espaço. Então, o que está além da física familiar que estudamos? Talvez os buracos negros sejam apenas a ponta do iceberg na compreensão da estrutura do universo, e cada novo passo nas pesquisas nos aproxima da descoberta de sua verdadeira natureza. Os métodos modernos de busca por buracos negros se tornaram um verdadeiro avanço na astronomia, e um dos métodos mais emocionantes envolve o uso de ondas gravitacionais. Imagine, quando um buraco negro engola outro buraco negro, isso causa oscilações no contínuo espaço-tempo que podemos registrar na Terra. Em 2015, o Observatório LIGO registrou essas ondas pela primeira vez, e sua amplitude era tão pequena que só poderia ser detectada com medições de alta precisão. Mas isso não é tudo. As ondas gravitacionais abriram um novo mundo, onde podemos estudar não apenas buracos negros, mas também suas interações, permitindo que os cientistas olhem para os mais profundos recantos do cosmos. E agora imagine que, além disso, podemos detectar buracos negros através da radiação de raios X. Quando a matéria entra nas proximidades de um buraco negro,
Ela se aquece até milhões de graus e emite raios X, que podemos observar com telescópios especializados, como o Chandra e o XMM Newton. Esses instrumentos podem coletar dados sobre radiação de alta energia, permitindo que os astrônomos determinem a localização do buraco negro e até avaliem sua massa, com base na observação do movimento de estrelas ao seu redor. E o que é ainda mais surpreendente? Existem tecnologias que permitem obter imagens diretas dos horizontes de eventos dos buracos negros. Em 2019, o telescópio Event Horizon Telescope apresentou a primeira imagem de um buraco negro em uma galáxia chamada M87, e foi como ver o passado em uma nova luz. A imagem mostrou um brilhante halo de gás girando ao redor do buraco negro, e isso foi um verdadeiro avanço na astronomia. Então, quando você olha para o céu noturno, saiba, os buracos negros podem estar mais perto do que você imagina, e cada novo método de busca por eles revela mais mistérios do universo. Em essa incrível jornada espacial, podemos apenas especular sobre quais segredos ainda aguardam para ser descobertos, e até onde podemos avançar em nosso entendimento desses objetos enigmáticos. Recentemente, astrônomos fizeram uma descoberta incrível. Com novos telescópios espaciais que serão lançados nos próximos anos, seremos capazes de ver buracos negros como nunca antes. Imagine, telescópios que podem detectar até os sinais mais fracos emitidos por esses objetos misteriosos. O telescópio James Webb, que já começou a operar, abrirá novos horizontes no estudo de buracos negros, detectando raios infravermelhos emitidos de suas proximidades. E agora, o mais interessante. No próximo decênio, será lançado um novo telescópio espacial, 10 vezes mais sensível a ondas de rádio, permitindo detectar buracos negros a uma distância de mais de 30 bilhões de anos-luz. Mas isso não é tudo. Detetores de ondas gravitacionais da próxima geração, como LIGO e Virgo, poderão registrar oscilações do espaço-tempo causadas por colisões de buracos negros. Essas oscilações são tão fracas que são detectadas apenas em condições de silêncio perfeito, mas novas tecnologias devem aumentar a sensibilidade em uma ordem de magnitude. Com cada novo lançamento desses detectores, ganhamos a possibilidade de espiar os cantos mais profundos do universo. Sabia que há algo ainda mais surpreendente? Estimativas de cientistas indicam que nossa galáxia pode conter até 100 milhões de buracos negros, e com novos instrumentos poderemos não apenas detectá-los, mas também estudar o processo de sua formação e evolução. Cada novo sinal registrado fornecerá informações únicas sobre processos físicos que ocorrem em discos circunestelares e sobre como buracos negros absorvem matéria. Isso significa que nos próximos anos poderemos desvendar mistérios que permaneceram inexplicados por mais de 100 anos. E o que dizer de que buracos negros podem interagir entre si? Pesquisas mostram que suas fusões podem criar novos buracos negros, que serão várias vezes mais massivos que seus antecessores. Com cada nova descoberta, nos aproximamos de entender como buracos negros influenciam a formação de galáxias e até mesmo a estrutura do universo. E enquanto mergulhamos nesses estudos incríveis, vale refletir: quais outros mistérios estão escondidos além do horizonte de um buraco negro?